E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios, episódio número 127. Quem fala aqui é Bruno Perini, host do podcast. Estou, como sempre, com Malu Perini, minha esposa, host e rosto, um belo rosto, inclusive, né, do podcast Sócios. Hoje você tá querendo alguma coisa, né? Sempre, Bolozinho. Sempre estou querendo alguma coisa. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast dos Sócios. E sobre o que falaremos hoje? Hoje falaremos de um assunto que vocês gostam de ouvir. Falaremos de relacionamento, de amadurecimento e tudo que engloba isso daí que tá em volta. Não é mesmo? O que você tá rindo, amor? Tô te olhando, você tá muito bonita hoje. Hoje eu tô muito bonita. O negócio tá, né, gente? Não, mas tá bonita mesmo. Aqui, Tá bonita mesmo. Já é a terceira vez que ele fala que eu tô bonita. Eu cheguei depois dele, né? Enfim. E antes de apresentar as nossas ilustres convidadas aqui para o episódio de hoje, vou lembrar vocês que já começou a semana de conteúdos gratuitos no meu canal chamada Ascensão das Criptomoedas, tocado pelo Felipe Santana da Paradigma. Para quem não viu os primeiros episódios, está gravado, você pode ver. Então lá você vai sair do zero para entender por que essa classe de ativos tem muito potencial para multiplicar capital ao longo do tempo, mas também muito potencial para destruir capital caso você faça um uso errado desse mercado. Então assista o conteúdo e ao final, no dia 10 de abril, a gente vai abrir as inscrições para a quarta turma do Viver de Renda Cripto. Então para quem está interessado em aprender mais e chegar inclusive a um nível avançado de usabilidade, não só de vou comprar tal moeda, tal token porque acho que vai subir, mas realmente se tornar um usuário dessa tecnologia, faça o VR Cripto. É um curso do qual eu participo, eu dou a primeira aula e uma aula bônus, mas ele é tocado ao longo de 8 semanas pelo Felipe e uma equipe de suporte que é muito boa, respondendo as dúvidas todas dos alunos. E estamos num bom momento, né? Vocês tratem de ver isso agora, porque depois quando tudo subir, aí vocês vão não vi. Na verdade, o melhor momento... Já passou, mas não precisa falar Exatamente, porque... E no melhor momento, ninguém quer comprar. Exato. Porque tá lá embaixo. Mas agora estamos num bom momento, de fato. Eu não sei qual é o preço do Bitcoin agora, ou quando você for assistir, mas a subida do preço dele puxa a subida de todo o mercado. Eu acho que a gente está somente no começo de um movimento. Já falei para a Malu que eu pretendo fazer um vídeo no YouTube dedicando aos economistas, financistas, analistas que não acreditam no Bitcoin e vendendo alguns milhões em Bitcoin com um preço alto. Só que é perigoso isso, né? Porque, sei lá, bate 500 mil reais, eu faço o vídeo. Aí todo mundo, nossa, que incrível. Aí depois bate 1 milhão, todo mundo, meu Deus, que burro. Porque pode subir muito mais ainda, né? Vai saber. Então é um jogo perigoso. Agora apresentando as nossas convidadas. Estamos aqui novamente com Mariana Brito. Segunda, terceira vez? Quarta vez. Olha só, quarta vez. Quarta vez aqui no podcast. Ela é jornalista, analista política, empreendedora, escreve sobre política há mais de 11 anos, foi comentarista do programa Mulheres da PAN e é fundadora do CLMB, Clube de Leitura Mariana Brito, e do curso DOF, Desconstruindo o Feminismo. Mari, bem-vinda novamente ao podcast Sócios. Obrigada, queridos. Obrigada. Prazer estar aqui com vocês pela quarta vez. Já paguei meu boleto da terceira, verdade. Então não me vem cobrar de novo. Saiba que é assim, viu, Mila, que a gente faz. Eu ia perguntar isso, tem essa regra. Tem essa regra aí. Temos essa regra. Eu não gosto de divulgar esse tipo de coisa, mas o seu voltou o pagamento, viu? Ficou inadimplente. Desculpa. Depois a gente manda que é o Bitcoin, né, que eu tava fazendo. Estamos aqui pela primeira vez com Mila Marcilli, influenciadora digital formada em comunicação e cinema, criadora do curso de relacionamento FPD, Feito para Adorar, do curso Como Lidar com Pais e Mães, Sogros e Sogras, e das imersões Temperamentos Humanos e Camadas da Personalidade. Mila já teve mais de 24 mil alunos entre seus cursos e imersões e é responsável por dar pitacos úteis no Instagram. Mila, bem-vinda. Obrigada pelo convite de vocês. Uma honra estar aqui. Inclusive, a Malu estava louca para te chamar aqui no podcast. É verdade. Ai, é porque eu sou responsável. Eu ouço muito dos pitacos, né? Estou lá amadurecendo. Porque todos vocês deveriam estar junto comigo lá na cadeirinha, né? Porque a gente faz umas merdas na vida, né? Claro. A gente faz muitas. Lógico. Mas a gente vai falar sobre isso também hoje, eu acho. Sim, acabaremos falando, né? Já que é relacionamento e relacionamentos são mais saudáveis quando as pessoas estão maduras, né? Exatamente. Inclusive, para começar, na visão de vocês, o que constitui um relacionamento saudável? Vai, Mila. Posso começar? Pode. Vai, Mila. Isso que você falou é imprescindível. Assim, a meu ver, né? O meu método todo se baseia no amadurecimento da pessoa. Não antes de ter um relacionamento, mas assim, porque talvez não daria tempo para isso, né? Eu sempre falo, vai se relacionando, não é pra você esperar estar maduro para poder se relacionar e ter um relacionamento saudável. Não, porque muitas vezes você pode conhecer uma pessoa que é mais madura que você e aí você acaba sendo puxado para cima, sendo elevado.
né? Tipo o que eu fiz com você, amor. Conte, por favor, Mila, continue. Isso acontece, Malu. Fica tranquilo. Não é verdade, gente. Nós dois éramos muito imaturos quando a gente começou a se relacionar. Já fazem 13 anos, então há muito tempo. Mas acho que o amadurecimento trouxe uma melhora no nosso relacionamento. Acho que certeza. sempre assim. Quanto mais velho a gente fica, alguns, né? Porque tem gente que só passa pela vida e não vai amadurecendo, mas geralmente as pessoas amadurecem e isso melhora também o relacionamento com todo mundo em volta. Quanto mais maduro você tiver, você vai estar direcionado para uma coisa assim que é maior, mais elevada, né? Você está buscando frutos mais elevados. O que também não quer dizer que, por exemplo, duas pessoas imaturas também vão ter um relacionamento péssimo e não vai dar certo. Às vezes não. Às vezes você fica ali naquela coisa meio... são duas pessoas que têm um temperamento tranquilo, não brigam, não acontece nada. É saudável? Poderia ser muito melhor? Poderiam estar buscando uma coisa muito maior. Então, eu acho que, no meu ver, o amadurecimento é imprescindível e eu acho que é o que todo mundo deveria buscar, né? Mas você faz se você quiser. Se você quiser continuar imaturo, é com você mesmo. Você que lute. Exatamente. Eu concordo plenamente. Eu acho que o amadurecimento é o que vai guiar, né, os caminhos para o mesmo destino, assim. Acho que quando você se relaciona... duas pessoas imaturas podem dar certo? Podem. Duas pessoas maduras certamente vão dar certo. O que realmente não vai rolar é uma pessoa madura e uma pessoa não só que é imatura, mas que não tem a abertura e a vontade, aquele desejo de amadurecer. Porque você brincou com a Malu, mas aí falando da minha experiência pessoal, de fato foi muito o que aconteceu comigo e com o Bruno. O Bruno era muito maduro. O Bruno sempre foi uma pessoa muito mais madura que eu. E aí eu não falo em relação à idade, eu falo realmente em relação à cabeça, à forma de enxergar a vida. E quando a gente começou a se relacionar, não que eu fosse uma pessoa completamente imatura, mas eu tinha ali uns traços de maturidade muito, muito forte, muito pulsante. E o Bruno, ele meio que me ajudou muito nisso, né? Então, ele me estendeu a mão e falou, dá pra gente fazer isso junto. Só que da minha parte, teve essa abertura. Porque às vezes a pessoa é tão imatura que ela não se toca nem que precisa amadurecer. E aí ela se fecha naquilo ali e vive a vida eternamente assim. Então, como você falou, tem gente que passa pela vida, né, e não se relaciona com ninguém de forma saudável porque não chegou nem perto de atingir a maturidade. Tem outras pessoas que, por outro lado, sabem da sua imaturidade, são conscientes disso, mas buscam evoluir, buscam crescer. Eu acho que isso é o que realmente importa, assim, esse desejo, essa vontade, né, de você se tornar alguém mais adulto, né, no sentido... mais interessante da palavra, não adulto em idade, mas adulto em cabeça mesmo, em consciência. Pensando nisso, será que a gente consegue definir maturidade? Porque parece meio abstrato. E na minha cabeça é meio abstrato, mas será que a gente consegue? Para frutas é bem simples. Se caiu do pé, tá maduro. Muda de cor, tudo. Mas para o ser humano, como você disse... A gente tende a achar que uma pessoa mais velha é mais madura. Sim. Uhum. Mas a única coisa que vem automaticamente com a idade é falta de cabelo e excesso de peso, né? Se não se cuidar. Isso então, definitivamente não é uma verdade. Pois que as pessoas mais velhas se tornam mais maduras só porque têm mais experiência, porque viveram mais tempo aqui. A maturidade ela está diretamente relacionada com a sua personalidade. E a personalidade, as pessoas também não têm a ideia real do que é a personalidade. Em geral, a gente fala, nossa, a pessoa tem muita personalidade. Em geral, porque ela é chata e porque é intransigente, não escuta ninguém e tudo. Não é isso, né? Personalidade é o que há de mais pessoal em você e tem como você evoluir na sua personalidade, né? Você ter uma personalidade de fato forte. O que é uma personalidade forte? É quando você está em busca de amadurecimento, você já está em busca de coisas maiores, né? Então, eu falo das camadas da personalidade, né? Vou começar a falar do que se trata, né? As pessoas ouvem sempre assim, gente, eu nunca ouvi isso, o que é isso? Não, porque de vez em quando a gente fala que... Eu falo lá no meu Instagram, isso daí é quarta camada, né? E tá imaturo e tal. Então, acho que pode falar um pouco sobre isso, porque no final das contas... A gente passa por isso pra gente falar de maturidade. Sim. Né? Existe uma jornada, né? Existe um trajeto para você amadurecer de fato. E eu me baseio na teoria do professor Olavo de Carvalho, né? Foi ele que criou essa teoria, baseada no simbolismo. E
é quase que uma descrição dos estágios de amadurecimento que uma pessoa pode chegar. Então, existem 12 estágios de motivações que o ser humano pode ter nessa vida. Então, a depender do teu tipo de motivação, então, para onde converge as suas ações, né? O vetor geral das suas ações, eles convergem para onde? Então, você conseguindo analisar isso, você consegue perceber em qual etapa essa pessoa estaria, né? Então, as camadas, elas são essa trajetória, né? Você vai subindo de camada conforme você vai amadurecendo, você vai se tornando uma pessoa mais madura. E existem várias motivações, né? Então, mas saber. É legal você falar isso da personalidade, porque quando a gente é adolescente, todos nós passamos por essa fase. Quando a gente é adolescente, a gente geralmente tem bastante personalidade. E não é porque a gente tem a personalidade boa, é porque a gente deixa transparecer tudo que a gente quer, tudo que é de mais íntimo. Então, eu lembro, eu como Ariana, esse mês eu tô falando bastante porque meu aniversário tá aí. Aliás, hoje é meu aniversário que tá saindo, isso daí é meu aniversário. Exatamente, é hoje. Exatamente. Parabéns. Então, a Ariana, que existe em mim, era uma pessoa muito braba, muito cheia das vontades, que não sabia. Continue, por favor. Não, eu sou mais... Amor, fala a verdade, você não for achar. A Malu é muito mais tranquila hoje. Depois da prisão, melhorou muito, gente. Até o pessoal critica muito o sistema prisional, mas dá pra realmente ser ressocializado. A Malu é uma prova. Inclusive, próxima eleição, a Malu vem como candidata, aproveitando a tendência do Brasil, entendeu? Pode virar presidente da República. Mas enfim, só dizendo que geralmente quem tem essas personalidades muito fortes são pessoas imaturas, né? Que não conseguem filtrar o que você deveria colocar, externalizar, e o que é sua vontade, né? Você falou uma coisa, Malu, que na verdade isso aí, teoricamente, é o estereótipo do adolescente mesmo. Você falou quando você é mais jovem e tudo. Isso aí é o ideal, é o desejável. Hoje em dia, inclusive, a gente vê um oposto disso. Você vê adolescente apático, adolescente que não se impõe em nada, que não quer... Isso que você falou é da força, né? Teoricamente, é o ideal do adolescente é estar justamente nesse lugar onde você está falando. O que se espera dele. O que se espera dele. É a quinta camada essa. É a camada da força. Você tá querendo botar sua força ali no mundo. Contestação. Exatamente. Hoje em dia você vê o oposto disso. Você vê adolescentes apáticos, que não tem mais essa coisa do adolescente revolucionário, que luta, que não sei o que lá. Não, eles estão ali parados no canto deles, jogando videogame, não querem nada. Jogando videogame não, que eu sei que o pessoal vai cair em cima de mim. Pode falar. Mas é real. Mas tem aqueles adolescentes que não querem nada com nada. Eles não são revolucionários, eles não são... Tô falando que ser revolucionário é uma coisa boa, não. É bom que você saia desse lugar. Mas se você tá na adolescência, é bom que você esteja assim. Que você esteja querendo botar sua força no mundo mesmo, né? Então, um pai que olha o filho nesse estado de combatente, né? Essa coisa assim mais do embate mesmo, e vê com maus olhos isso, não tá errado. Você tem que desejar isso pro seu filho, porque aquilo ali é um estágio. Ele tá passando por aquele período da maturidade dele. Na verdade, o que a gente vê hoje em dia são adolescentes num estágio anterior a esse, que é o estágio da quarta camada, seria, né? Que é o do vitimismo, a pessoa acha que devem tudo pra ele, então... Que é metade da internet, né, Mari? Metade? Não, metade? É 90% do Você Brasil. tá sendo muito generosa. É 90% do Brasil. Muito... Tá mudando isso. Tá mudando isso. Eu também tenho essa percepção. Eu acho que tá mudando Eu acho isso. que tá mudando muito isso. Você vê... Todo esse movimento dos coaches hoje em dia, isso foi extremamente benéfico para o Brasil, eu acho, né? Isso veio dos Estados Unidos, lá a gente tem muito mais... eles têm muito mais essa mentalidade de vencer na vida, de trabalhar e de querer ganhar e tudo. E a gente importou isso e, de certa forma, as pessoas amadureceram com esse discurso, né? Que você tem que fazer por onde? Você tem que fazer por você, pela sua própria força, pela sua própria capacidade, né? Então, eu acho que isso foi benéfico pro brasileiro, porque, em geral, o brasileiro está, sim, na quarta camada, que eu ainda não expliquei o que é, mas é esse lugar de vitimismo, de você querer tudo ser autorreferente em relação a você, ficar calibrando o que as pessoas fazem em relação a você, para saber se você é amado, se você é querido, se você está sendo aprovado ali no que você está fazendo. Então, acho que as pessoas deveriam desejar mais esse lugar de ter a personalidade forte, que na verdade é aquela força inútil ali, né? De você estar no embate, e menos essa cabeça de que você aceita tudo, né? E você fica querendo que te deem tudo, que te forneçam. É que, na verdade, nenhuma camada da personalidade tá errada, né?
Não É dá. bom explicar isso para as pessoas não acharem, então se eu exatamente. sou quinta camada, meu filho, aí isso tá errado. Não. É Não. que elas têm os seus momentos Tempo. de Tá errado é você ficar existirem. estagnado, né, naquilo. Exato. Tá errado você não Então, buscar assim, mais. Um adolescente que está na quinta camada, que ele tem essa postura um pouco mais rebelde, revolucionária, ok, é isso é o esperado. Uma criança, né, que está na quarta camada, que tá ela ainda querendo ser vive amada ali, pelos pais, gira sim. em torno do amor dos pais e tudo mais, ok. Então, assim, tem a hora certa das coisas acontecerem, Sim, né? Só que sim. se você perpetua ali a quarta camada, a sua existência inteira gira em torno disso, então aí sim a gente tem um problema, né? Que é uma grande treta. Essa coisa da quarta camada, até eu conhecer o professor Olavo e ler sobre isso e tal, eu não fazia ideia de que existia, né, uma teoria que tratava sobre esses estágios de personalidade das pessoas, mas é muito engraçado, porque mesmo sem dar nome, a gente sabe quando alguém... A gente percebe isso, né? E é não é muito uma coisa doido que ele tira da observar. cabeça Não. dele que não tem. Isso aí é totalmente perceptível e rastreável. Você consegue perceber isso. Depois você escuta falar, você fala, cara, é verdade. Você percebe até em você. Nossa, eu Sim. já tive uma certa motivação e hoje em dia eu mudei. Por que será que eu mudei? Você amadureceu. Ô, Mila, eu fazendo o papel de... Que eu tenho uma curiosidade que eu acho que seria legal falar sobre isso, que é... A jornalista que existe dentro dela Desculpa, não gente, deixa. é, Não foi aguenta. mal. Eu só fico preocupado com uma coisa, porque vocês estão falando, todas vocês conhecem essas ideias, né? A quarta, quinta, Vai, e o amor. cara tá nos o pessoal comentários tá meio agora. perdido. Mas que Então, raios é isso de era quarta? isso que eu ia Qual que é a pedir. primeira? Exato. Qual que é a 12ª? Então, era isso que eu ia pedir, porque Acho que esse talvez é um as ponto pessoas não importante. entendam Aquela, eu como aluna já sei explicar. exatamente o que é. Mas fala um pouco dessas Claro, camadas. vamos lá. Eu achei interessante a primeira coisa, serem 12. Por que são 12? Porque é tudo baseado no Porque 13 não dá. simbolismo. 12, ele é um... Desculpa. Porque 13 ia pegar mal, então, entendeu? Não, é sério 12. isso. É uma bela pergunta essa. Se você perceber, existem vários 12, né? São 12 notas musicais, são 12 meses do ano. 12 trabalhos de Hércules, 12 é a trabalhos de passagem do Sol Hércules. pelas 12 casas do Zodíaco Isso. também. São 12 casas do Zodíaco, 12 signos, 12 né? signos. Então, 12 pra gente é simbolismo de tudo que é completo, de completude, né? De tudo que é inteiro pra gente. Então, quando o Olavo vem deduzindo essa teoria, que não é uma teoria, é uma descrição dos estágios, ele se baseia justamente no simbolismo. Se você consegue muito facilmente fazer uma correlação, por exemplo, com os 12 signos do Zodíaco. Né? Então, existe realmente esse simbolismo do número 12 com tudo que é completo. Né? Então, se a gente está falando de ser humano, a gente está falando dessa completude pra gente. Então, o que seriam as 12 camadas, né? Na primeira camada é a entrada do ser humano na existência, né? Do ente no ser. Então, você entra no ser na segunda camada. É como se, na verdade, a primeira e a segunda camada, elas são camadas inconscientes. Ela não depende da sua vontade, não depende da sua consciência de que aquilo está acontecendo. Existiu, já foi. Você existiu, entrou na existência, você já é um ser, você é um ente, então você já entrou na primeira camada. É uma camada meio que já existente, né? Antes da sua consciência. Na segunda camada, seria a camada da hereditariedade. Então, existem escolas, né, de psicologias que estudam isso. Por exemplo, o psiquiatra Zonde, ele fala sobre o inconsciente familiar. Ele diz que você está fadado a repetir os insucessos e as vitórias dos seus antepassados. Forte isso. É forte e é muito real, se você parar para pensar, né? Então, existe hoje em dia até a constelação familiar que as pessoas fazem, né? Então, existe uma gama ali de acontecimentos imbricados entre você e a sua família, em todos os teus antepassados. E aí, o meu irmão, ele faz até uma... Só para vocês saberem, meu irmão é o Ítalo Marcilli, né? E tudo que eu sei, que eu aprendi... veio muito dele, né, em relação às camadas. Do professor Olavo também, mas o meu irmão, ele aprimorou essa teoria. Então, ele dá até uma contribuição pessoal dele ali, particular, que ele fala sobre os seus maiores antepassados, seus primeiros antepassados, que seria Adão e Noé. E aí ele faz lá toda uma dedução metafísica que eu seria incapaz de fazer aqui, né? Mas ele deu uma contribuição para tentar explicar o que seria essa motivação da segunda camada, né? Então, o professor Olavo chama de camada da hereditariedade,
né? Você repetiria os insucessos e as vitórias dos seus familiares. A partir dali, vem a terceira camada, que é a camada do seu aprendizado. Então, um bebezinho, ele já começa com a primeira motivação dele. É aprender. Ele está tentando aprender de tudo do mundo. Ele tenta pegar as formas, entender qual é a correlação entre as proporções, né? Um bebezinho fica ali horas brincando num brinquedinho de encaixar círculozinho com círculozinho, né? Então, aquela é a motivação dele. Ah, Mila, mas eu também tenho essa motivação. Eu adoro aprender. Não, mas você aprende por outros motivos, né? Você aprende para se mostrar, né? Você aprende para ganhar dinheiro. Então, uma outra motivação que está por detrás disso, né? O bebezinho, ele aprende para aprender. Ele ainda não entende sobre o mundo. Ele está tentando entender como é que funciona o mundo de fato. Depois da terceira camada, depois que ele já reconheceu como funciona o mundo e as proporções e tudo, ele vai para a quarta camada. Ele já entendeu sobre o mundo e agora ele quer entender sobre o mundo interior dele, sobre os afetos. Então, ele vai percorrer ali aquele território da sensibilidade dele. Ele começa a perceber que a mãe dele ama ele, que o pai ama, né? Todas as relações de afeto com o irmão, com o primo, com o avô. E é aqui que começa a galera a ficar, né? É aí que começa o problema. Daí, então, chega na quarta camada e acabou, o povo não sai mais. Mas por que aí começa o problema? Porque os pais e as mães e os pais, eles provavelmente também não estão saíram, ali, eles estão parados ali naquela quarta camada. Então, eles não sabem entregar para a criança, né, um amor que é benévolo, um amor que é desinteressado, um amor que é dado simplesmente porque é seu dever ensinar a criança e entregar esse amor para ela. Então ela espera algo em troca. Sem Isso meio que troca. mas aí ela espera algo em troca Ela e isso espera. retroalimenta a quarta camada da criança, que dela, e aí vira uma bola de neve. Muitas pessoas têm filho hoje em dia para se satisfazer, para satisfazer alguma coisa na cabeça dela, para participar ali no seu meio, todo mundo tem filho, você também quer ter por causa disso. Então não tem essa coisa assim do filho ser uma consequência do seu amor com seu marido, entendeu? Não tem essa coisa do seu filho ser um dever seu que você tem que entregar tudo, você não Aqui tem que começa os exigir nada de amor. fora. É aqui. Se eu falar que filho não é direito, já é. Aí ferrou. Aqui que começa. Mas é verdade, as pessoas acham que hoje em dia ter filho é um direito que a pessoa tem. Tá, e só para o pessoal entender por que a gente tá falando disso, para contextualizar. E aí, por que a gente tá falando de camadas de personalidade, aproveitando que a gente parou na quarta, em relacionamento? Porque geralmente quem está preso em camadas mais baixas, que não amadureceu, acaba tendo um relacionamento ruim. Exatamente porque você acabou de falar isso dos afetos, né? Que a pessoa acaba botando na mão da outra a felicidade dela. Sim, isso é causa de muitos relacionamentos abusivos, inclusive. Porque o que é o abuso psicológico que a pessoa faz com a outra e afetivo? A pessoa que está na quarta camada, ela aceita qualquer tipo de migalha de afeto e de amor que você dá para ela. Então, por exemplo, uma mensagenzinha no WhatsApp já é o suficiente pra pessoa sentir, meu Deus, eu acho que ele me ama. Curtiu minha foto. Curtiu a foto? As pessoas acham isso hoje em dia. Acham. Meu ex-namorado terminou comigo, mas ele continua vendo meu story. Porra, sim, e daí? E daí? Ele ainda te segue, ele tá ali, ele clica, não quer dizer que ele te ama, não quer dizer que ele ainda te quer, que ele quer voltar com você. As pessoas buscam em qualquer sinal de atenção, de qualquer coisa, um motivo para se sentir amado, um motivo para se sentir querido e aprovado. E só para introduzir também o porquê que chamei Mariana para esse papo, porque Mariana Vamos descobrir tem agora. um curso que chama Desconstruindo o Feminismo. E eu acho que um ambiente mais propício para o feminismo, do jeito que ele foi criado e é disseminado hoje, é justamente um ambiente onde as pessoas não estão maduras o suficiente. E geralmente elas estão querendo afeto, querendo afirmação. E aí o feminismo vem para isso. Então a gente vai tentar linkar todas essas coisas. Só para eu explicar, porque o Boludinho também estava ali. Não, mas eu queria continuar nas camadas. Vamos nas camadas. vamos Poxa, lá. são 12. O pessoal parou num terço do caminho e ficou. É isso aí. Eu não vou acabou. chegar até a 12ª, não. Eu vou só até a 8ª. Então vai. Vamos resumir, então. Vai. Na quarta camada, você tem essa motivação, né? Que é a motivação de você se sentir querido, de você entender se você é amado nesse mundo. Todo mundo precisa disso. Toda criança precisa passar por isso. Né? O ser humano, ele é um ser relacional. Então, é necessário que você seja amado em algum momento da sua vida. E seria o ideal que você recebesse isso dos seus pais, porque eles são ali
É onde você procura o seu porto seguro, né? Onde você deveria aprender a como amar também as outras pessoas, né? E aí, uma vez que você percebe e consegue entender que você é de fato amado, que as pessoas conseguem amar desinteressadamente, que elas não querem nada em troca de você, elas te dão simplesmente porque elas gostam e te amam de verdade, benevolamente, você então passa para a quinta camada, que é o lugar onde você tenta se autoafirmar, né? É a autodeterminação do ego. O que seria isso? Você entendeu que você é amado e agora você pode usar a sua força, você pode praticar alguma coisa no mundo de fato. Você pode entender se você tem força de fato no mundo ou não, fora dos seus afetos. Então, a quinta camada, ela é uma tentativa de você entender a que você veio, né? Entender se você tem alguma força nesse mundo. Eu demorei pra sair dessa daí, hein? É. O povo tá na adolescência nessa? Não, Você fica eu discutindo fiquei muito tempo. pra saber se tem razão ou não, né? Eu fiquei muito tempo nessa daí. Fica naquelas discussões idiotas que não vão levar a lugar nenhum, mas você quer ter razão, você quer fazer a sua determinação ali, quer dizer que você tem força, que você veio pra alguma coisa, você quer se mostrar, né? E aí, depois que você consegue praticar a sua força no mundo, você entende que você tem alguma força no mundo de fato, você passa, então, para a sexta camada, que seria a camada das suas capacidades reais, né? Das suas habilidades mais qualificadas. Não é uma força inútil, não é vencer por vencer numa discussãozinha de Facebook. Você agora quer fazer alguma coisa Você quer com fazer uma isso, coisa né? que tem algum valor de fato, né? Então, a sexta camada é a camada do dinheiro. Porque isso acaba se manifestando na forma de você ganhar dinheiro. Você ganha alguma coisa em troca por isso, né? Você tá lá no seu trabalho, você tem capacidades reais, você tem habilidades ali, você vira um estagiário. Você já pode estar na sexta camada se você é um estagiário. Você tem ali suas habilidades, você está ganhando alguma coisa em troca por isso, né? Você consegue ser percebido como uma pessoa que consegue entregar algo que tem um valor de fato no mundo, né? E depois que você faz isso por um tempo e as pessoas começam a te enxergar como uma pessoa que tem capacidades reais, que tem habilidades reais, elas começam a perceber em você um papel social. Você adquire um papel social, você conseguiu provar que você é capaz de manter ali com constância, entregando e sendo reconhecido por causa disso. E aí você ganha um papel social e aí você passa então para a sétima camada. Nesse lugar, que eu acho que é onde as pessoas deveriam querer chegar, né? Porque muita gente nem vai chegar lá, né? A maioria das pessoas nem consegue chegar lá. Vocês estão aí fazendo as avaliações? Já estão encaixando o pessoal nos grupinhos? Eu penso que das 12 eu devo estar na 11ª. Ah. Na verdade, talvez 12ª, mas eu sou muito modesto, né, Boldo? Você ela sabe nem disso. explicou ainda. Então você me explica. Porque eu tenho muito a aprender com você. Ele deveria estar dando Se aula você aqui. tá lá... Mas continue. Talvez eu esteja errado, eu posso estar equivocado. Você pode dar na 13ª. Talvez, na camada especial, né? camada Não, especial. essa aí dá ruim. Na sétima camada, você já tem um papel social e você faz as coisas não mais para se sentir amado, não mais simplesmente para ganhar dinheiro, não mais simplesmente para saber se você tem uma força no mundo, se as pessoas te reconhecem pela força que você tem, mas porque é o teu dever entregar aquilo. Você faz porque você pode. Você faz porque você é reconhecido e você não quer desapontar as pessoas que dependem de você, de alguma forma. Então, você tem ali aquele papel social e você está praticando as coisas porque você entendeu que aquele é o seu lugar no mundo. E aí, depois disso, na oitava camada, você se depara com a morte. Você se depara com o seu destino último, né? A sua fase derradeira. E aí, você se pergunta se o que você está fazendo é o que você veio para fazer, é o seu propósito, se você deveria estar fazendo aquilo, ou se você não tem nada a ver, se você está fazendo coisas que não que você não se reconhece na sua identidade, então você ratifica ou você retifica toda a sua trajetória. E esse é um momento muito crítico na vida de muitas pessoas, porque elas às vezes já estão lá com 50 anos e olham para trás e falam, cara, eu não me reconheço aqui. Eu não fiz isso tudo, mas não é meu propósito, não me vejo aqui. E aí elas querem retificar toda uma história, né? E aí a pessoa já tá velha, já tem ali seu papel social. E ela tem aquele dilema. Eu não posso abandonar meu papel social, as pessoas já estão me enxergando pelo que eu sou, pelo que eu entrego. E eu também não me vejo. Então é um momento de grande dilema na vida de muitas pessoas, né? E aí depois da oitava camada vem a nona camada, que é você
de frente com a verdade. E aí eu não entro mais nessa seara, porque também não é... Não Pouca tenho... gente chega lá, pouca gente chega lá. Não adianta você querer ficar pesquisando Ninguém sobre passou isso. do quarto ainda. Ninguém passou um negócio. Ai, que sacanagem. Ainda é uma teoria que não é muito vasta ainda, né? Ainda se falta estudar muito sobre isso. O professor Olavo, inclusive, você falou que você nem sabia que ele falava sobre isso, né? Você foi descobrir. Porque ele joga isso, assim, no meio de uma aula do curso online de filosofia. Do COF, total. E ele explica isso em 1 hora, assim, sabe? E aí vieram vários alunos dele estudando sobre isso e aprimorando a teoria, né? Então, realmente, é ainda um território campo, ali né, mal a ser estudado. É um desbravado, campo que ainda não está verdade. estudado. A partir da 9ª camada, eu nem entro também, porque eu, vou ser sincera com você, eu nem entendo direito, pra te falar a verdade. Mas dizem que na 11ª e tal, essas camadas eram uma galera bem especial, assim, né? Inclusive, Jesus estava na 12ª camada. Exatamente. Os santos estariam na 12ª camada, né? Você tá ali de frente a frente com a verdade, você quer... Todas as suas ações são voltadas para você praticar o bem, praticar a verdade e estar frente a frente com o Logos divino, né? Então eu Exato. tava certo mesmo. Tá lá, né, Não. Bruna? Tô brincando, né, gente? Até parece. Há limites pro leonino, né? Às Há vezes, limites. às vezes. Há limites. Mas voltando então para a questão do relacionamento, obviamente, indivíduos que eles são mais maduros, né, que já entendem a sua individualidade, vão ter relacionamentos melhores. Né? Mas como você disse, nem sempre. Pode ser que a pessoa imatura ela esteja aberta para evoluir com uma pessoa Sim. mais madura no relacionamento. Mas qual a importância dessa individualidade no relacionamento, então? É muito importante deixar claro, antes de tudo, que existe uma coisa que é a nossa individualidade, ou seja, eu mesma e as minhas circunstâncias, e existe uma coisa que é que é um olhar mais egoísta do seu lugar, né, no relacionamento. É preciso ter essa individualidade, porque nós somos únicos, né, seres humanos irrepetíveis, enfim. Mas, ao mesmo tempo, quando você se relaciona com alguém, você meio que mistura ali as coisas, né? E aí as duas pessoas, com as suas individualidades, com as suas identidades, meio que viram uma coisa só, com um objetivo comum ali, né? Que no caso é a construção de uma família, deixar um legado, enfim. Então, assim, é muito importante ter esse cuidado para que você, nessa coisa de, eu preciso ter o meu espaço, preciso ter uma coisa... A individualidade não acabe se tornando um abismo, né? Que você está ali olhando para ela e daqui a pouco você se ferra, porque há uma linha tênue que separa essa individualidade de um olhar egoísta mesmo, egocêntrico, autorreferente também para o outro, para aquela pessoa com quem você convive, com quem você divide a vida, né? Então, eu acho que isso é um ponto que precisa sempre ser deixado muito claro, porque nós somos únicos, nós temos a nossa própria identidade, nós temos a nossa personalidade, mas, ao mesmo tempo, quando você toma essa decisão de dividir a vida com alguém, a sua identidade, a sua individualidade, ela já não está mais em primeiro plano. Existe algo ali que transcende essa sua percepção de vida. Já não é mais por você, é pelos dois, né? Que agora são uma coisa só. Pelo menos é assim que eu entendo. Faz sentido? Sim. As pessoas, elas confundem, na verdade, individualidade e identidade com independentismo, né? Elas querem ser independentes. E elas, por si só, elas se bastam, elas se valem, né? Elas não precisam de mais ninguém. O que não é verdade, né? Você pode ter uma personalidade muito desenvolvida, muito forte, ser uma pessoa única, que as pessoas olham e falam assim, meu Deus do céu, uma pessoa que não se assemelha com mais ninguém, né? Mas, ao mesmo tempo, você quer isso para o outro também. Você ajudar o outro a querer ser uma pessoa totalmente individual e única para você. É isso que é bonito, né? Você olhar na outra pessoa e ver que ela agrega você, que ela te traz coisas novas. Então, até num dos meus cursos, eu falo sobre como ser interessante. Isso tem totalmente correlação com a tua individualidade, né? Com a tua identidade. Ser interessante é justamente você buscar abrir ter uma amplitude grande de consciência e conhecer coisas para poder agregar o outro, para poder levar para o outro isso, né? Então, tá sempre querendo realmente ter não é individualidade, é identidade, na verdade, né? Individualidade parece que você é uma pessoa que é solitária, individualista. Na verdade, não é individualidade. Mas ter essa identidade própria que você consegue
agregar o outro e querer isso pra ele também. Querer que ele busque uma coisa que é só dele, que ele deseja, ou que ele tem uma aptidão pra conquistar. Então, pra você fazer essa troca realmente dentro de um relacionamento. Eu acho que a gente tocou num assunto aqui que ficou bem legal, porque eu acho que um dos problemas hoje dos relacionamentos é justamente esse. As pessoas confundem individualidade com... Qual foi o outro que você falou? Identidade. Identidade com individualidade, independência. Então, as pessoas querem estar no relacionamento e, ao mesmo tempo, serem individuais. Não depender Mas de querem tá ninguém. fora. De ninguém. É. E o que a gente vê, pelo menos eu e o Bruno, a gente já recebeu vários casais de sucesso aqui, pessoas que têm relacionamentos muito legais. E o nosso próprio relacionamento, que é um relacionamento que eu julgo ser muito bom, é que a gente é um time, né? Então, a certeza. gente consegue juntar duas pessoas únicas e formar um time que busca objetivos maiores em conjunto, além dos nossos objetivos individuais. Sim. Então, a gente não se anula individualmente, mas, ao mesmo tempo, a gente somado vira uma coisa muito É porque você não maior. enxerga, exato, você não enxerga o outro como um concorrente, Um você concorrente. enxerga como uma potência, Exato. né? Você olha para a pessoa e fala, nossa, essa pessoa tem um grande potencial, eu posso impulsioná-la para isso, ela pode me impulsionar, e aí há uma reciprocidade ali nesse incentivo, que é o que faz a diferença. Essa coisa dessa super independência, na verdade, é reflexo de uma vida que você quer viver sozinho, né? Você não quer dividir com outra pessoa, você não quer compartilhar, você não quer encontrar alguém ali que comungue do mesmo pão que você, né? Você quer viver uma vida só. E aí, assim, não existe independência quando a gente fala de seres humanos. Isso aqui é um ecossistema. Nós estamos todos aqui juntos e, de alguma forma, um precisa do outro para evoluir, para crescer, para ganhar dinheiro. A gente precisa de outra pessoa, porque precisa que alguém compre o nosso trabalho. Para a gente se relacionar, a gente precisa de uma pessoa aberta a se relacionar com a gente. Para tudo, a gente precisa dos outros. Então, essa coisa de, eu me basto... Isso não existe, isso é uma afirmação equivocadíssima, porque você não se basta, você precisa sim das outras pessoas, mas a partir do momento que você assume isso como verdade, você passa a se portar para o mundo e para as outras pessoas como alguém que se basta, ninguém vai chegar até você. Porque você não se basta, você não precisa dos outros, né? E aí, qual é o resultado disso? Qual é o caminho que você chega? É a solidão. Você fica só. E não a solidão no sentido positivo da coisa, né? Porque a solidão, ela pode ser benéfica, né? Ela é a solitude para você refletir sobre a vida, para você tentar olhar para a verdade, enfim. Mas a solidão de estar só porque você é chato pra cacete, que você se basta demais, você é muito independente, você não precisa dos outros para nada. E aí as pessoas, obviamente, elas não vão querer se relacionar com você. Porque o relacionamento é um relacionamento, é uma troca. Então, se você se basta, se você... para você, a sua existência já é o suficiente, a dos outros não importa, por que alguém vai querer ser amigo? Por que alguém vai querer casar com você? Vai querer construir algo com você? Não precisa, né? Não há essa necessidade. Até porque, Mari, em última instância mesmo, você não se basta, ninguém se basta. Não. Você não sabe produzir luz, você não sabe produzir Exato. energia, e você precisa disso. Você não sabe técnicas de agricultura para colher a sua própria batata, para colher a sua própria cenoura. Então, nenhum ser humano se basta mesmo. Isso não existe de fato. E no casamento, principalmente, ele é uma engrenagem, né? Existem papéis de dois lados. Então, vocês precisam estar ali em congruência para a engrenagem funcionar. Cada um vai entrar na falta do outro, né? Então, a engrenagem, ela tem lugares onde existem carências, lugares onde outra pessoa entra para preencher. E aí, nesse sentido, eu acho que tem muita ligação com o feminismo. Total. Porque o feminismo, ele fala o contrário. Ele fala que não existem papéis, né? Você é igual ao homem. Então, você não tem papéis distintos. Você é capaz de fornecer a mesma coisa que ele é capaz de fornecer. Você não depende dele pra nada. E ele depende de você também. Agora começa o cancelamento. É agora, amor. É agora. Não, Cara do eu Bruno. entendi. Quando a Mari começou a falar, por exemplo, eu lembrei daqueles discursos das mulheres. Eu me basto, É isso. né? Não vou fazer isso por homem nenhum. Porque É isso. relacionamento acaba tendo também uma parte que tem que ceder em algumas coisas Sim. e a outra também. né? Totalmente, Óbvio. totalmente. Aqueles dilemas, fui promovido, vou ter que me mudar. Nossa, vou junto, não vou. Mas o que eu tinha pensado quando eu falei de individualidade não foi nem esse exemplo que vocês deram do cara, eu sou eu e é isso aí.
né? E sou esse indivíduo independente, embora esteja no relacionamento. Eu tinha pensado até no contrário. Daquela dependência que algumas pessoas têm em relação às outras no relacionamento. Tá. Puxando para aquilo que você falou da quarta camada, por Sim. exemplo. Tá, Sim. voltemos De, então ah, essa parte. Quem é fulana? Fulana é esposa de Beltrano. Totalmente Ela se identifica errado só também. como a esposa do outro. A gente brinca de vez em quando, a gente tem uma piada interna aí com o Paulo Cuenca e a Dani Nossi, que são amigaços nossos, que quando você procura Paulo Cuenca na internet, aparece lá, currículo, marido de Dani Nossi. E aí ele brincava também, né? Que o pessoal falava, Malu é esposa do Bruno. Ele falava, não, eu te vejo muito mais como esposo da Malu do que ela como contrário. a sua esposa. Então, Importante cada um de eu, nós né? tem a sua individualidade, se realizou como indivíduo, mas juntos somos um casal. É que tem gente que só se identifica a partir do relacionamento com a outra pessoa. Eu tinha pensado nisso na Sim. hora de a gente comentar Então sobre tem esse assunto. as duas problemáticas, Tem, né? né? Os dois são problemáticos. Um, quando a pessoa se basta e quer o outro só pra, sei lá, transar, não sei. E esse é outro problema, onde a pessoa tudo depende do outro. A vida dela é outro. Isso é ruim Sim, também. Porque, na verdade, é a quarta camada, Não, né? peraí, a que agora eu vi dependência. ali no olho da Mila, ela, tudo bem, isso pode. Eu senti Ai. isso, eu senti. Tudo bem, eu acho que faz parte também a pessoa não ficar sentida com essas coisas. Porque, por sim, exemplo, com certeza. pode ser que pro meio social e pra internet, pra bolha ali, ele seja o marido da Dani Nossi, entendeu? Mas dentro do relacionamento, ele, por exemplo, tenha muito mais personalidade do que ela. Isso Não, e tem, nada tá? a ver. Aliás, não sei se Não tem ou não. Quero problema com Os eles, são dois meus têm amigos. muita Bruno personalidade. jogou a É isso, treta aí. cada um tem sua individualidade. Não, Sim, assim, sim. é tipo, pronto, vamos dar o nosso exemplo. Vira e mexe, alguém fala, Malu Perini. Mulher do Bruno Perini, porque o Bruno pode tem ser mais pra número, mim, por tem exemplo, mais, pra mais mim, relevância. você é a mulher do Bruno Perini. Pro meu marido, que adora você entendeu? Exatamente. É ao contrário. É ao contrário. Ela é Não, a sua esposa. Mas eu entendo não se importar com isso, porque, por exemplo... A gente não se importa. A gente se importa nem um Cagou. pouco. E você pega a Gisele Bündchen. O Bruno adora esse Eu exemplo. gosto desse exemplo. A Gisele Bündchen, aqui no Brasil, no mundo, na verdade, né? Poxa, ela é um monumento, assim, né? Todo mundo sabe quem é a Gisele Bündchen. Só que nos Estados Unidos, ela era casada. Não sei se ela voltou. Não, terminaram. Então, terminaram. Mas ela era casada... Como é que era o nome do marido dela mesmo? Tom Brady. Tô O chocada. Tom Brady. é. O Tom Brady é o GOAT, né? The Great of All Times. Ele é o maior do futebol americano da história. Aqui no Brasil, quando você fala Tom Brady, o pessoal se refere a ele como... O marido da Gisele? Exato. Ele não tem problema com isso, entendeu? Mas Mas são tem as gente que tem bolhas. problema, sim, também. Sim, É, tem mas o gente problema, que tem- por que a pessoa teria problema com isso? Porque ela é matura. Exatamente, não tem é o que eu outro falei. porquê. Volta pra quarta Porque camada. se ela tem noção da força dela, se ela tem noção da personalidade que ela tem e de que ela não precisa provar nada pro mundo, que o mundo não precisa reconhecer que ela é a mulher do Tom Brady, entendeu? A pessoa não ficaria sentida com isso, ela não se sentiria diminuída por causa disso. Nossa, se alguém entendeu? fala que eu sou a esposa do Bruno Gachaga, eu fico me achando. Nossa. Exatamente, porque quando você, inclusive, admira outra pessoa, e às vezes Exato. você até admite mesmo que a pessoa Aham. tem mais personalidade que Com você. certeza. Isso acontece, E não tem faz problema parte nenhum. admitir. Isso é bom, é saudável. Faz parte. Cada pessoa tá É. num estágio de amadurecimento. Você deveria querer chegar lá, né? E se inspirar nela pra você chegar lá. Então, teoricamente, não teria problema isso, né? A pessoa Não. ser mais conhecida, você vai... Não devia ter problema, mas eu lembrei que já teve problema, sim. Eu não vou lembrar agora o nome dos envolvidos, mas uma vez eu lembro que deu um problema melhor você não porque lembrar alguém mesmo, amor. anunciou A a gente pessoa vai como ser- falou, a fulana e a esposa do cara. Ela falou, não sou esposa do cara, Eu eu sou tenho outras fulana. conquistas, né? Você pode Mas ter também era certeza- esposa. entendeu? Você pode ter Gente. certeza que essa pessoinha aí tá lá na quarta É, camada. eu aposto que eles não estão nem casados mais. É melhor a gente não entrar, vai que a gente, né? Deixa recebe pra lá, um processo deixa pra aí, lá. deixa quieto. Vamos Voltando mudar o à assunto pauta. aqui. Não, mas então, voltando ao feminismo, então, já que a gente quer treta, Bora. vamos pra treta Esse que a gente assunto eu consegue gosto. lidar. É contigo mesmo, amiga, vai. Esse Não, assunto não, eu mas gosto. deixa. Faz teu Por que, nome. que a Toca pro gente. pai. Faz teu Por que, que a nome. gente entrou nessa seara polêmica, né? Porque é a ideologia de gênero, né, no caso, né? Também tem a ver com isso. Explica, Mari, por que, que você acha que isso causa também problemas no relacionamento atual? Claro, porque assim, o que o feminismo vem dizer para as mulheres é que os homens, eles não só estão ali de igual para igual, porque se fosse isso até tudo bem, mas há um tom no discurso do movimento feminista que ele já parte para um outro negócio, que é colocar a mulher como um ser superior, de fato. E isso não existe. Nós somos, em direito e em dignidade, nós somos iguais.
Porém, em natureza humana, nós somos completamente diferentes. E é assim que tem que ser. Eu sempre brinco e falo, se Deus quisesse, né, que os dois fossem iguais, ele teria feito um só. Né? Não precisava fazer dois, ainda mais mulher que dá trabalho pra cacete. Então, assim, não faz o menor sentido essa ideia de que nós somos iguais em natureza, portanto, devemos ser tratados do mesmo modo, e justamente por sermos iguais e merecermos ser tratados do mesmo modo, é que não existe... essa coisa da diferença ali do olhar para as pessoas, né? Então, não estamos em lugares diferentes. Porque isso é uma mentira, né? Então, quando você tenta levar adiante essa conversa, você... O lugar que se chega, deturpa tudo, e o lugar que se chega, é mais uma vez que eu falei, é a solidão. Então, quando as mulheres começam a olhar para os homens, não mais como seres complementares à nossa natureza, à natureza delas, mas como inimigos, que é isso que o feminismo tenta fazer, por mais que muita gente fale, não, imagina, o feminismo não é sobre isso. O feminismo é sobre isso. Eu até lanço um desafio aqui para alguém me provar o contrário. Porque eu estudo essa merda desse assunto há 13 anos, e todas as vezes que você pode partir de qualquer ponto do movimento feminista, de qualquer vertente, de qualquer viés, não importa. Lá no final das contas, existe um contato ali, um ponto de contato. E esse ponto de contato é olhar para o homem, de fato, como inimigo. Entende? Por quê? Porque o objetivo final ali, o feminismo como um movimento que é revolucionário em sua essência, é, de fato, provocar uma luta entre as pessoas. Então, a gente viu lá atrás a luta de classes, aí... Essa luta, ela se perpetua agora em outras áreas da sociedade. Então, você tem a luta também entre homens e mulheres. Existe um objetivo revolucionário por trás disso, que é, de fato, o embate ali. Então, assim, quando você usa dessa narrativa de que eu me basto, eu não preciso de ninguém, que é exatamente o que o feminismo vem dizer para as mulheres, né? Que elas não precisam do homem porque elas podem fazer o que os homens fazem, você vai necessariamente cair nesse lugar ali de ressentimento, de inveja, de ódio. Você agora passa a ser movida por esses sentimentos, que é justamente o que está ali na quarta camada, né? Ou justamente o que move. Então é por isso que, de fato, faz todo sentido a gente fazer essa relação, sim. Porque quando você entende o seu papel no mundo, você entende para que você está aqui, por que você está aqui, né? O que você pode fazer de útil e que bem você pode oferecer para as pessoas, essa luta ela não existe mais, essa briga não existe mais. Porque, como eu falei, você não vai ver mais o outro como um concorrente, você vai ver o outro como uma potência que pode ser alimentada, né? Que você pode alimentar e que também pode te alimentar de alguma forma. Então, o olhar para a nossa natureza tem que ser um olhar de que nós somos complementares. Os homens, eles complementam as mulheres complementam os homens. Como a Mila falou, a gente funciona como uma engrenagem. É assim no relacionamento? Claro, mas é assim na sociedade. Né? Existem coisas que o homem faz muito melhor do que a mulher? Claro que existe. Como existem coisas que as mulheres fazem muito melhor do que os homens. Eu poderia listar inúmeras aqui, mas acho que não precisa, porque se a gente olhar atentamente para a realidade, a gente consegue perceber isso. Então, assim, qual que é o problema? Se você é melhor do que eu em uma determinada atividade e eu sou melhor do que você em uma outra, por que a gente não se divide? Em vez de a gente ficar brigando aqui, lutando aqui pelo mesmo espaço. Há espaço para todo mundo, né? Então, esse, para mim, é o grande problema. É porque quando você para analisar toda essa narrativa que envolve ali o movimento feminista e outros movimentos coletivistas também, mas o feminismo justamente nesse ponto, porque trata ali o homem como se fosse o seu principal inimigo, né? Aquilo que deve ser combatido, você vê que, no fundo, é uma briga ali enfim, é sentimental mesmo, uma coisa completamente emocional, né? Você entra numa discussão que é como se você olhasse para o outro como alguém que não significa nada, mas, no fundo, significa sim. Porque todos nós significamos, é o que eu falei, é um ecossistema. Então, a gente vai se ajudando, vai se evoluindo. Então, a gente precisa dos homens, os homens precisam da gente, e é assim que a coisa vai. A gente só está aqui hoje, a humanidade só chegou até onde chegou porque, de alguma forma, as coisas aconteceram assim. Hoje, infelizmente, né, há uma briga aí para que isso seja relativizado ou até mesmo destruído, mas ainda assim há uma verdade que
que é impossível de calar. E a verdade é essa, nós precisamos uns dos outros, homens e mulheres. Para você admitir isso, para você enxergar essa tua carência, né? Enxergar que o outro ele pode ser superior a você em alguns detalhes ali, né? Algumas esferas da vida. Uhum. Você precisa de humildade também, né? E o feminismo, todo movimento, ele vai de encontro a isso quando ele vem com o discurso de empoderamento, você é poderosa, você tem força. Isso vai mais pro lado da soberba do que pro lado da humildade, né? Total. Porque para você enxergar isso no outro, você precisa ser humilde. Você precisa olhar e ver, olha, até fisicamente, não tem como você discutir isso. Você vai lutar com um homem. A chance de você perder, mesmo que o cara seja um franguinho, e você seja uma... Você vê, é o grande fenômeno hoje em dia, vai vir o cancelamento com certeza, Malu, desculpa. Das trans estarem participando dos esportes. Elas ganham tudo. Isso é óbvio, né? Fisicamente, a compleição física do homem é mais forte que a nossa. Qual o problema de admitir isso? Qual é o problema de admitir isso, entendeu? É preciso do mínimo de humildade. Nem você precisa ser tão humilde para admitir uma coisa dessa, mas nem isso as pessoas... a gente está sendo impedido de dizer a verdade. O que os nossos olhos estão vendo. Então, é verdade. Eu sinto medo. Você não pode dizer. De falar essas coisas. Você não porque pode eu tenho dizer. medo de ser cancelada porque eu falei que... O óbvio. Isso é tão óbvio, né? Que é até um absurdo dizer que você precisa de muita humildade para falar isso. Mas vai de encontro a isso tudo, né? Todo o movimento de empoderamento, as mulheres são fortes, as mulheres se bastam e tudo. Eles ignoram que você precisa ser humilde para ver o óbvio, né? Para admitir o óbvio. E você precisa, né? Para você dizer que você tem um papel e o homem tem um outro papel, quer dizer que ele tem forças que você não tem. E quando você tem um papel que ele não tem, quer dizer que você tem forças que ele não tem, né? Então, eu acho que um pouquinho de humildade seria... Nunca fez mal a ninguém. Calhar, nunca fez mal a ninguém. Ajudaria bastante. Vai, amor, fala o que você tá pensando. Não, as Não tá narrativas... muito concentrado. ele tá Eu tô observando, né? Tô aprendendo. As narrativas que a gente vê hoje no mundo atrapalham os relacionamentos, então. Muito. Com certeza. E o que me veio na cabeça também, tem muita gente que fala disso em rede social, sobre a questão do papel do masculino no relacionamento, do feminino, e como esses papéis invertidos às vezes acabam com a harmonia do casal. Uma pessoa para de gostar da outra porque fala, nossa, me casei com um homem, o cara tá fazendo isso, e já não vê mais a mesma coisa. Vocês concordam com esse tipo de coisa também? Com essa ideia de que isso afeta o relacionamento? Afeta, com certeza. O cara, você casa com o cara e daqui a pouco ele tá lavando louça com um paninho de prato no ombro, pô, tem coisa mais broxante do que homem fazendo tarefa doméstica? Mas o Bruno lava louça. Isso eu discordo. Não, amiga, tá Meu vendo? marido lava todas as Não, o louças Bruno dentro também de casa, eu acho lava, o Bruno também maravilhoso. lava, mas depois que ele lava, ele vai fazer o quê? Vai rolar no tatame. Cortar lenha. Ele vai cortar lenha, Acabei de vai lavar acender um aqui, vou lá charuto, cortar né? lenha. Ele lava o prato com um charuto aqui. Então, assim, não, eu tô zoando. As coisas da tarefa doméstica é isso, assim, você vai cedendo porque a coisa precisa funcionar ali, ok. Mas, de fato, é o comportamento mesmo, né? É a coisa... que deixou de ser masculina, porque parece que ser masculino virou agora uma coisa proibida, os homens não podem mais ser masculinos. Então, os homens estão cada vez mais sentimentais, cada vez mais fragilizados, cada vez mais femininos, até mesmo no jeito de vestir, cara. O cara usando cropped, pelo o amor de cropped foi Deus. pesado pra mim. Entendeu? Eu tenho Então, que confessar que não, o cropped... pelo John, amor de você não Deus. venha com o cropped pra cá, porque realmente acho um pouco... né? Então Ambiente assim... de trabalho e tal. Acho Teve que uma não é vez tão que o legal. Bruno usou, cara, e não ficou legal. Tem que admitir. Assim. É que não tava na minha palheta. Não tava na sua Não, paleta. Tava na paleta de cores O dele. problema era a paleta, exato. Era inverno profundo, ele é primaveril. Exatamente. Mas esse ponto é muito importante, assim, porque ao mesmo tempo em que acontece isso com os homens, né, esses millennials aí, também acontece muito com as mulheres. As mulheres estão cada vez mais masculinizadas, né? Então as mulheres têm cada vez mais assumindo uma postura, um lugar que não compete a elas e vão ficando mais masculinas, os homens vão ficando mais femininos e no final das contas vai dar certo, ó. Se você for parar, vai tocar. Não, Mas é isso. Mas isso eu posso falar com certeza. Eu era uma pessoa que não era tão feminina. E estar mais feminina me trouxe mais leveza. Eu acho que sabedoria, não sei. Parece que eu ocupei um lugar que era também, meu Malu. de verdade. Eu também. Eu era uma pessoa... sei lá, eu tinha uma força desnecessária. Sim. E sempre que falam que homens e mulheres são iguais e tal, vamos tratar as mulheres iguais aos homens. Eu não quero ser tratada igual Deus aos me homens. livre, você não me venha com Eu esse sempre
falo isso pro Bruno. Não quer servir o exército. Eu não quero servir o exército, né? Eu quero Eu não que abra quero minha limpar porta. esgoto, eu não quero ter que subir no andaime, Ficar batendo 18º cimento, andar e batendo não laje. quero isso. Então, aí podem me cancelar, mas eu gostaria de ser tratada melhor do que os homens. E é isso que é nesse lugar que eu tô. Privilegiada. De privilégio. Mas olha só, é tão doido isso, porque hoje a narrativa vai na direção de dizer que as mulheres representam o sexo oprimido. Tá, beleza, ok, mas do que estamos falando quando a gente, né, diz que a mulher é oprimida? E segundo, se você parar para fazer uma análise histórica, cultural histórica, você vai ver que sempre foi o oposto. Exceto em alguns períodos ali da história da humanidade, né, a mulher sempre foi o sexo privilegiado. A mulher sempre foi poupada pelo homem, enquanto que o homem saía para caçar, para enfrentar bicho à noite, para trazer a comida para dentro de casa, a mulher estava em casa cuidando dos filhos. Ah, mas cuidar dos filhos também é trabalho. Mas vai lá brigar com a onça, infeliz. Entendeu? Então, assim, de fato, a mulher sempre foi poupada, histórica. Isso é verdade, tá? Vocês podem olhar, assim, fazer uma retrospectiva da história. Foram poucos os momentos ali, os buracos na história que as mulheres foram de fato à frente e por uma necessidade de sobrevivência. Né? Quando a gente fala, o feminismo inseriu as mulheres no mercado de trabalho, é mentira. Não foi o feminismo que deu esse espaço para as mulheres. O que fez as mulheres irem até o mercado de trabalho foi a necessidade de sobrevivência. Quando teve a Revolução Industrial, as mulheres foram obrigadas a irem para as indústrias, assim como as crianças também foram. Então, assim, não é porque a mulher é super empoderada e pode trabalhar tanto quanto o homem, não. As mulheres gostariam de ter continuado em casa, mas elas precisavam trabalhar nas indústrias, nas fábricas, para não morrer de fome, para poder trazer comida para casa. Então, assim, era uma coisa de sobrevivência, né? Não era porque, eu também quero ficar aqui. Porque quando a gente fala sobre trabalho, a galera pensa em home office, né? Tu tá ali com o teu ar-condicionado no 18, trabalhando, teu cafezinho aqui, como é aquele super coffee. Cara, tua roupinha track and field pra fazer treino depois, é muito bom. Mas se tu olhar pra realidade, não é por aí, né? Quando a gente fala de trabalho, a gente fala de trabalho, inclusive esse. O trabalho pesado, o trabalho... Quantas mulheres garis vocês já viram na rua? Eu nunca vi. Eu não tô dizendo que não tem, eu tô dizendo que eu nunca vi. Mas sabe quantos homens garis eu já vi? Centenas. Por quê? Porque é um trabalho muito mais comum aos homens. Quando eu passo na rua e vejo um cara lá dentro do bueiro ali, cutucando esgoto, não é uma mulher que tá lá, é um homem. Quando eu vejo uma construção de um prédio de 40 andares, o cara que tá lá em cima, segurado por uma corda, é um homem. Então, assim, se você quer dizer que as mulheres são oprimidas e os homens são privilegiados, você não pode ignorar essa realidade. Você fala que as mulheres não têm as mesmas oportunidades de trabalho que os homens. Não tem mesmo, porque os homens eles estão muito mais nesses empregos, subempregos insalubres do que as mulheres. É que quando você quer comparar, você olha para a CEO, você olha para Cristina Junqueira, você olha para a moça lá que chegou no topo. Cristina Mas olha Junqueira para quem está na base. É muito mais homem. E é claro que tem uma questão física, né? Porque é uma complexão física, uma força maior, né? Óbvio. O cara consegue ir lá e ficar o dia inteiro... consegue ficar o dia inteiro emboçando uma parede. Se eu ouvir um rato, a mulher, se fizer isso, não vai ter braço no final do dia, entendeu? Isso é óbvio, né? Óbvio. Tem essa parte, mas tem a parte da uma aptidão mesmo, uma forma, uma mentalidade diferente, um mecanismo mental que é diferente entre homem e mulher. Tem até um estudo que analisa como que ficou, depois de todas essas conquistas, os homens tendo o mesmo acesso, as mulheres também, em países nórdicos, né? Onde o feminismo já foi lá e fez tudo o que tinha que fazer. E acaba que os homens e as mulheres têm os mesmos acessos, eles podem escolher o que eles quiserem, e acaba que os homens vão escolher os mesmos cargos, as mesmas profissões. Porque o homem tem uma forma de querer coisas, uma aptidão diferente da mulher. Ele tem desejos diferentes da mulher. Então, acaba que, no final das contas, quando você dá todos os direitos, eles mostram que eles são diferentes. Eles continuam sendo diferentes. Eles não são iguais. Por que será? O pessoal que está na faculdade, eu acho que vê isso, né? Vai no curso de engenharia. Vai ter homem e vai ter mulher, mas ele é majoritariamente masculino. Você vai na turma de psicologia, já muda. Tem muito mais mulher. Enfermagem, tem muito mais mulher. E aí o pessoal gosta de colocar essa comparação entre salários de homens e mulheres, mas é porque o engenheiro geralmente ganha mais do que o psicólogo ou do que o enfermeiro. Mas eu lembro que eu vi uma vez, acho que estava no Netflix até isso, eles estavam vendo essa questão de diferença entre pagamentos de homens e mulheres. Isso é tudo mentira. E eles viram assim, não, tinha uma diferença por conta de escolha de profissão. Sim. Tem carreiras que pagam mais.
Só que eles foram pegar diferenças também entre as mulheres que foram para essas carreiras que pagam mais e as outras mulheres. Também existia diferença. Óbvio que existe. E também existia uma diferença entre mulheres que escolhiam ser mães e mulheres que escolhiam não ter filhos. Porque, pensando até que no Grupo Primo, a gente mudou pra caramba em 2 anos. Imagina uma pessoa que, por conta de uma gravidez, ficou 5 meses fora. Essa pessoa, ela sai, quando ela volta, tá diferente. Outra pessoa ficou trabalhando aqui, mulher ou homem, e acabou que evoluiu junto com a empresa e foi mais reconhecida por aquilo, vai acabar sendo promovido antes, ou virando sócio antes, alguma coisa assim. Então eles viram que a diferença que existia também existia entre mulheres, que uma escolheu ter um filho, e aí cada escolheu uma renúncia, né? Essa pessoa vai ter o tempo que ela vai ficar em casa, impedida de trabalhar, vai ter que cuidar da criança, e a outra que escolheu um outro caminho. Então, naturalmente, escolher diferentes caminhos diferentes. E também porque, assim, se você for parar para analisar a coisa de um ponto de vista lógico mesmo, racional, as pessoas não são remuneradas por gênero. O mercado não tá nem aí para isso. Se você é homem ou mulher, se você é flamenguista ou corintiano. O empregador ia preferir... Exato. Qual a lógica, né? Qual a lógica disso? Olha O empregador, só, ele tá olhando pro dinheiro. se as mulheres ganham menos fazendo as mesmas coisas que os homens, por que não só contratam mulher? Não é óbvio, o cara vai querer... Eu vou preferir contratar Lucrar mulher, porque mais. ela vai fazer a mesma coisa que um homem faz, mas eu vou pagar menos pra ela. Não faz sentido. Então, assim, as pessoas não recebem o gênero. Eu não ganho, né? Eu não tenho retorno financeiro por ser mulher ou por ser homem, mas pelo que eu produzo. Eu ganho pelo que eu entrego para o mercado. Se eu entrego muito, eu vou receber muito. Se eu entrego pouco, eu vou receber pouco. E por que existe essa circunstância em torno da mulher? Porque, de fato, a gente se ausenta. A gente se ausenta. Quando a gente decide ter filhos, a gente se ausenta. Se a gente se ausenta para cuidar da família, a gente está deixando de contribuir para a empresa X ou Y que a gente trabalha. O empregador, ele não tem que se sensibilizar porque virou mamãezinha. Cara, ele está preocupado em tocar o negócio dele. Mas aí a natureza, sim, tudo bem. Aí você tem a opção. Hoje em dia você pode escolher não ter filho. Eu escolhi ter a minha família. Cada um vai para onde achar que é mais importante. E com isso a gente não tá dizendo também que não existe machismo, né? Que isso é uma invenção, uma loucura da cabeça. Isso não é isso, mas o machismo estrutural como força que vai mover tudo, eu sinceramente não acredito nisso. Não existe, não existe. Eu acho que pelo contrário. Eu acho que pelo contrário, os homens eles têm um instinto muito grande de proteção das mulheres e não porque acham inferiores em tudo, não. Eles olham, veem que elas são fracas, às vezes, fisicamente e tudo, e protegem elas, e porque eles gostam dela, porque eles querem o bem delas, né? Porque eles estão querendo inferiorizar elas. Ou que querem outra coisa assim, também, né? Também. Mas você pode escolher olhar assim, que é uma visão até mesmo generosa, né? Dessa relação entre os dois sexos. Ou você pode olhar para isso como se fosse uma guerra. Eu escolhi olhar como se fosse uma relação generosa. Se o homem quer me proteger, se o homem tem cuidado comigo, se quando eu tô andando na rua, meu marido vai pro meio da rua e me põe pra calçada, eu não vou achar que, você acha que eu não tenho capacidade de andar na rua? Não, eu vou ficar feliz, porque eu sei que ele tá tentando me proteger. Se ele abre uma porta para mim, se ele me ajuda com as compras, não é porque eu não tenho capacidade de fazer isso. Eu tenho, eu consigo carregar. Vou dar 8 voltas no elevador? Vou, mas eu consigo. Então, assim, não é isso. As mulheres podem abrir um pote de azeitona? Podem, mas eu prefiro que meu marido abra. Eu quero vê-lo exercendo a força física que eu não tenho. Entendeu? Então, eu acho que é isso. O que assim, a gente escolher como olhar. O que a gente vê no final das contas é que você querer subverter essa ordem natural... Era isso que eu ia falar. Voltando ao relacionamento pra gente tentar voltar. Você querer subverter, dá ruim. No final das contas, dá ruim. É só você ver. O feminismo foi disseminado, nunca esteve tão vivo. Por que você vê casamentos acabando, mulheres cada vez mais infelizes? É só você ver. Um bando de feministas, elas são todas... estão todas gritando, irritadas, reclamando de tudo. Então, assim, tá funcionando? Ele tá servindo como tratamento para alguma coisa? Eu não vejo isso. Eu não vejo funcionando no dia a dia, funcionalmente, pelo menos na relação marido-mulher, eu não vejo funcionando isso, não. Eu não acho que é remédio, eu acho que é veneno. Eu então, não acho que essa parceria que devia acontecer, ela tá virando cada vez mais uma competição e uma luta por, às vezes, o mesmo lugar no relacionamento que, na verdade, se você olha em termos históricos, era para ser de um ou de outro. Exatamente. E já entrando novamente nessa questão do relacionamento, tá muito claro que hoje está muito mais complexo. Então as pessoas estão sendo influenciadas por mensagens e estão se relacionando de maneira pior. Eu até fico impressionado quando a gente faz aquele quadro Bolo Tinder, né? Eu sempre comento com a Malu, que sempre tem muito mais mulher do que homem lá, né? Porque o público da Malu é 90% feminino? 80%. 80% e o meu é 60-40%. Então também não tem tanto homem a mais assim para equilibrar o jogo.
E lá você vê mulheres ultra bem-sucedidas, porque pra quem não conhece esse quadro, o pessoal vai lá e deixa um comentário, né, colocando a sua copy ali, né? Vai lá no chat GPT e fala, me ajuda aqui com uma copy boa. Quem sou eu? Né, pra tentar encontrar um pretendente. E você vê lá um monte de mulher bonita, bem-sucedida, que, enfim, tem um emprego muito bom, dona de negócio. E eu fico pensando, eu olho aquilo e falo, cara, geralmente a mulher ela quer arranjar alguém que ela consiga admirar. Né? Então, um homem que esteja no mesmo patamar ou acima dela. Sim. E aí eu falo, cara, como é que essas mulheres tão bem-sucedidas vão achar esses homens? Esses caras são muito escassos no mercado. Eu falo, nossa, será que é por isso que não tá dando certo? Porque ela fala, dinheiro não importa, mas quando arranja um cara que ganha muito menos, ou que tem menos poder no mundo, né? Ela olha pra aquilo e não sente o mesmo tesão que ela sente pelo cara que tá acima. Tem isso, na opinião de vocês? Tem, mas eu acho que isso é mais uma visão materialista da coisa. Porque você vê muita gente também... Eu não digo nem de dinheiro, digo... Pode ser subjetivo, outras coisas. É, sim, poder. De valor, Sim. de modo No geral. geral, né? Eu acho que... Eu não vejo como... Você, quando você olha, você não vê que mulheres mais bem-sucedidas conseguem menos relacionamentos. Ou você não vê essa correlação direta, né? Então, tipo, existe aí um mistério dos relacionamentos, do que acontece pra você se apaixonar por outra pessoa e você ter essa troca, que é indecifrável. Não tem como você dizer que... e também não tem nada a ver. A mulher que é muito bem-sucedida não quer dizer que ela é legal. Não quer dizer que ela é uma pessoa boa pra você estar junto. Não quer dizer... Entendeu? A pessoa pode ser isso tudo, ter muito dinheiro, ter tudo isso. E ser um saco, ser um pé no saco, Sim. não saber se relacionar, não ser nem interessante, né? Então, eu não acho que é uma correlação direta, né? As mulheres mais bem-sucedidas, elas teriam mais propensão a conseguir alguém. Eu tenho uma teoria, que inclusive eu já falei sobre isso algumas vezes, tem até um vídeo na minha plataforma Maritalks que eu falo sobre isso. Todas as pessoas no mundo, elas podem se relacionar e serem muito felizes. Todas as mulheres, porque falar, a gente precisa falar sobre a solidão da mulher negra, precisamos falar sobre a solidão da mulher gorda, precisamos falar... Não, a gente precisa falar sobre a solidão da mulher chata. É o único tipo de mulher que fica sozinha, a mulher chata. Vocês estão rindo, mas é verdade, não é não? É verdade. Só uma mulher no mundo fica sozinha e não arruma alguém. É a mulher chata. Às vezes a mulher é super bem-sucedida, mas é um pé no saco, como você falou. É. Se acha muito, porque eu não preciso, o famoso não me basta, porque eu já cheguei aqui, tal. Ou às vezes é uma pessoa super cri-cri, que pega no pé do cara com tudo, que tudo reclama, que tudo tá achando ruim. É aquela mulher, sabe, que parece que tá com areia no biquíni, que tá sempre incomodada. Você já viu essa cena? Não, mas é sério, você tá sempre incomodada. Mas você assim, gente pobre, feia, não tinha namorado. Não tinha ninguém. Isso, gente. Ela vem Se fosse uma banguela questão casando. de... Não, tá doida. É gente Isso chata. é bem Pode ver. sucedida, é gente Sempre que você chata. olhar uma pessoa que tá há muito tempo sozinha, eu era assim, tá? Tanto que eu só vim casar agora. Eu faço questão de admitir. Você olha pra uma pessoa que tá há muito tempo sozinha, não consegue desencalhar, é chata. Pode ter certeza, não é porque... Não, e sabe o porque que é acontece chata. também? Essas mulheres muito bem-sucedidas, com muito dinheiro, muita independência, sei lá... elas às vezes colocam uma régua, Eu porque ia elas falar acham isso. que elas são Exato. demais, altíssima, né? E se tornam chatas para um cacete. A Não, só gente, pra a botar gente uma tem regra, uma você é amiga chata. em comum que Ih, lá dizia vem. isso. Ela dizia isso. Ela falava, eu era muito... Ficava sempre estabelecendo o que o homem tinha que ser quando ele Quem chegava que é em mim. ela? Casou agora. Aí a Eu pessoa, acho muito quando mais fácil chegou... a mulher desenvolver Aí essa quando ela falou, soberba. não, peraí, deixa eu ser Exato, livre e é. tal. Aí começou a chover, eu não sou tão autossuficiente assim e Ninguém tal. é, cara. Mas E isso aí é um pouco síndrome de vira-lata. E eu acho que o feminismo bota isso na cabeça das Com mulheres. certeza. Ele bota na cabeça das mulheres que elas são realmente inferiores e que elas precisam, por conta disso, se empoderar, serem fortes, ser, serem, sei lá. E aí acaba que a soberba, ela toma... Eu acredito que a soberba toma mais a cabeça das mulheres bem-sucedidas do que dos homens bem-sucedidos. A mulher se acha mais quando ela chega lá do que o cara. Ela fica muito mais soberba do que um cara que é bem-sucedido. Porque na cabeça dela, aquilo ali é um must, né? Aquilo ali oh meu Deus, é meio que uma síndrome de vira-lata mesmo. Ela não se acha... ela acha que ela fez demais, né? E aquilo ali não tá dentro do escopo natural de uma mulher chegar. Então, o conselho pra você arranjar um relacionamento aí é seja menos chata. Esse Exato. é A o única conselho. forma de você não ficar sozinha é você não ser chata, é não ficar pegando no pé, é não ser cri-cri. Parar de reclamar. Aquela pessoa que reclama de isso, tudo. Isso também responde
a perpetuação do relacionamento em si, né? Porque a gente tá aqui falando como que a gente leva um relacionamento para um outro nível, para continuar com o relacionamento. Como que você vai fazer do seu relacionamento um relacionamento duradouro? Eu mesma, eu era chata antes no início. Eu falo pro Bruno, não sei como você me aguentou no início do nosso relacionamento. É porque ele provavelmente era chato também, então a gente tava ali se batendo. Não, é que ele é um homem muito benevolente. Mas eu acho que é isso. Eu acho que um amadurecimento vem e ajuda a gente a ser mais leve. E aí o relacionamento ganha mais força porque você larga de ser chata. Exatamente. É porque você assim, no final das contas, eu até vi o Ítalo falando isso um dia, me deu um bug na cabeça, mas faz muito sentido. No final das contas, quem decide se vai casar ou não é o homem, né? Então, assim, a gente meio que pode até... Vocês acham? Eu acho Claro. o oposto. Imagina. Eu acho que é os dois, né? Nada. Eu Porque acho que é o homem. se um não quiser, dois não casam. Não, claro. Mas assim, no final das contas, olha só, pensa comigo. A mulher solteira ali na balada, tá? E, né, querendo encontrar alguém, ela encontra. Se aquele cara não quiser casar, ela não vai casar com ele. Entendeu? Ela não vai. No final das contas, essa decisão é o cara que dá no fim lá do negócio. Ela não vai casar com ele. Se ele disser, não quero casar, não tô pronto pra isso agora, não quero, não vou. Ela não vai conseguir inverter o jogo, entendeu? É muito difícil. Às vezes acontece, né? É raro, mas acontece muito. Geralmente os noivados que duram muito tempo é porque o homem tá Enrolou, adiando o casamento, exato. não é a Fica mulher que muito está mais na adiando. mão do Fica cara muito mais na decidir mão. se quer ou não. Tanto que é aquela Exatamente. coisa, tô esperando ele me pedir em casamento, mas ele não me pede, né? É Tem essa óbvio, ele não coisa. quer, querida. Desculpa trazer Bom, com mas notícia. entrando já pensando num relacionamento que não tá passando por isso. Então as pessoas estão lá numa parceria de fato. E aí até aproveitando que você tem um produto que fala sobre isso, Mila, você falar sobre a relação com pais, mães, sogros e sogras. Isso é um problema Então, geral. Esse é um problema que as pessoas têm em vários relacionamentos. É. Como é que deve ser a forma de lidar com isso? Então, mas por que as pessoas têm esse problema? Mora longe. No geral. É aquilo que Resolve tudo. A solução vai. Eu moro 3 mil quilômetros. Não. Caso com alguém que é órfão. Aí, ó. Não, isso não resolve. Não, a mãe resolve liga não. todo dia e o cara atende, não sei o quê. É verdade. Voltando logo ao que a gente estava falando antes, isso aí tem nome. Quarta camada. A pessoa tá presa ali e aí ela tem uma relação anômala com os pais. Aí por que eu incluo o sogro e a sogra nesse assunto? Porque o marido tem problema com o sogro e a mulher tem problema com o sogro do outro lado, né? Então, esse problema que eu vejo, assim, é muito, muito prevalente nas questões de marido e mulher. Eu vejo nas minhas caixinhas lá no Instagram, Eu também. as pessoas têm muita questão com pai e mãe. Ainda. Isso é surreal. Se você é um adulto, você não tem que ter mais questão com pai e mãe. Você não tem que ter mais problema de dar satisfação para pai e mãe, de dar satisfação do teu casamento, inclusive. Vem uns problemas assim, tipo, minha sogra tá irritada porque a gente vai mudar de bairro. Porque meu filho vai entrar num colégio tal. Pra começar, por que você tá dando satisfação em relação a isso? Pra tua mãe? O problema que acontece é o seguinte. Filhos imaturos que acham que devem satisfação para os pais, que estão sempre ali buscando aprovação, estão sempre ali buscando algum tipo de aprovação para eles agirem, para eles saberem se estão fazendo a coisa certa ou não. E aí é isso, compartilham tudo com pai e mãe. Querem saber se eles aprovam, se você vai mudar de carro aquele ano ou não. Se você vai viajar para Barcelona, tá entendendo? A pessoa é que leva essa questão para os pais. Não estou dizendo que os pais também não são imaturos, né? Provavelmente a pessoa tá nesse estágio porque são mesmo. tá nesse estado porque os pais fez isso para elas. Só que agora que você já viveu isso, que teu pai te manteve, teus pais não foram capazes de amadurecer, você tem que ter a consciência de que você tem que amadurecer e você tem que parar de ficar dando satisfação para teu pai em relação a tudo, né? E os problemas acontecem por causa disso. O problema com sogro e sogra, em geral, é porque o teu marido ou a tua mulher não tem uma relação saudável com os pais dele, né? Dificilmente o teu marido tem uma relação saudável com os pais, não depende deles emocionalmente e às vezes financeiramente também, tá? Porque tem muita gente que é bancada ainda por pai e mãe. Aí o cara vai dar opinião. É aquilo que o pessoal fala na internet, ele tem que né? dar, né? Porque Não, ele tem se direito. É o que o pessoal fala na internet. exatamente. Quer falar da minha vida, paga meus boletos. Se o Tem cara paga o como. boleto, Vai ter que falar. Se teu pai paga teu plano de saúde, ele realmente tem algum tipo ali de né, de Ele é domínio ativo sobre você. Na dinâmica Isso do é óbvio. casal, né? Então, primeira coisa, independência financeira. Isso é óbvio, né? Segunda coisa, independência afetiva e emocional. Você só vai conseguir chegar lá se você for maduro. E aí, quando você para de ter problema com teu pai e com a tua mãe, assim...
é quase certo que a tua mulher, ou o contrário também, não vai ter problema com sogro e sogra. Porque quem tem que resolver isso é você. Se a tua mãe tá tendo problema com a tua mulher, você tem que botar ela no lugar dela e você tem que botar a tua mulher no teu lugar. No lugar dela, né? Cada uma no seu lugar. E é você que tem que mediar isso. A mulher nunca tem que ficar mediando problema com sogra. Porque no final e o das contrário contas também não. ficam as duas tentando ocupar o mesmo espaço. espaço, né? às vezes é isso, entendeu? basicamente isso. É um problema muito sério que acontece de muito mais do que de sogro... Não, de nora... Peraí, de genro com sogra. É um problema muito maior de sogra com nora. Isso. Você quer dizer, eu teria problema A gente com a vê minha muito mais sogra. isso. Seria muito mais A gente assim, vê muito mais isso. do que o Bruno ter problema com a sogra dele. É que E isso mulher vem, é um isso vem de um problema muito maior que a relação da mãe com o filho homem. Aham. Sim. Isso é um problema muito sério. Mãe com filho homem tem muito mais problema de Vínculo de dependência? vínculo de dependência do que mãe com filho mulher. Muito mais. E isso, pra mim, vem do machismo intrínseco das mulheres. Eu falo isso lá no meu Instagram, as pessoas não entendem. As mulheres são muito mais machistas do que os homens. Muito Opa. mais. E isso vai influenciar na relação dela com o filho, na relação dela Elas com a tendem filha. a preferir o filho homem, você Elas disse? tendem a preferir. Elas tendem a Eu preferir. sempre falei pra minha irmã, eu era o preferido. Mas E eu não minha mãe duvido. também. Elas tendem a preferir. Tadinha E de elas dão uma pichiche. educação diferenciada, elas dão um tratamento diferenciado. E aí o filhinho vira o quê? Filhinho de mamãe. E aí, ó, óbvio que a tua mulher vai ter problema com a tua E sogra. aí fica esse vínculo, vai pro casamento, permanece o vínculo É da briga óbvio. entre as Exato. duas. É óbvio. Se você ainda tem uma dependência emocional com a tua mãe, não tem como a tua mulher ficar competindo com aquilo. Nem deve. Nem deve. Não queira competir nunca com a tua sogra. Entendeu? O teu marido tem que saber resolver Se esse colocar. problema. Entendeu? Então, pessoas maduras não têm problemas com pais, assim. Por mais que os pais sejam imaturos, você olha aquilo como sintoma. Você não olha aquilo ali como uma coisa que você deve se provar, mostrar que você não é neném ainda, que você não é filhinho de papai. Não, você olha aquilo como sintoma. Meus pais estão na quarta camada, eu tenho que tratar eles com generosidade, entender que aquilo ali é um déficit que eles têm, entendeu? E não ficar nunca no embate, né? Nunca querendo se provar. Eu já tô crescidinho. É claro que você tá. Se você fica ali querendo provar que você tá provando que você é realmente o filho de papai. Você é uma criancinha ainda, porque é só criança que faz isso. Eu acho que um sintoma disso, né? Ou uma causa desse maior número de problemas que a gente tem, assim, de pai e mãe se meterem na relação dos filhos. A gente nunca teve problema, por exemplo. Eu saí de casa com 17, você saiu, sei lá, Com 18. com 18. Então a gente saiu muito cedo de casa, você já cria uma independência. Sim, Meu pai, minha mãe, pai da Malu, mãe da Malu, nunca deram um pitaco na nossa vida. exatamente. A gente Eu sempre sou brava, fala né, que gente? a Você família é a gente. Aham. Né? Família mesmo. Você tem a família estendida. Lógico, são Sim, meus pais, Mas né? o núcleo... Mas o núcleo familiar é nosso, então as decisões são nossas. A gente fala, vamos mudar pra Boa Vista. Ninguém falou, não vai. A decisão é nossa. É porque as pô. pessoas Vamos pra São imploram Paulo. por pitaco. Elas não percebem, Exato, elas imploram o tempo exato. inteiro Só por que pitaco. não é nem por pitaco, mas a gente saiu de casa muito cedo. por Será que o validação. pessoal que sai com 30, ou com 30 nem saiu? Aí quando sai, o vínculo tá tão grande durante tanto tempo que às vezes o cara fica se reportando. O outro Fica, sente no total. direito de dar opinião. É muito Então, tempo de vínculo. A gente já viu aqui o problema. A maneira correta de lidar com isso. Cortar o vínculo e falar, o núcleo familiar é a gente. Seria isso. Exatamente. Sim. Porque depois que você casa... Mas tem né? rebeldia também. Porque a rebeldia é um problema. É pelo contrário, é com Quando amor você- e generosidade Quando você tá fazendo mesmo. rebeldia, você tá mostrando que você é imaturo. Exato. Entendeu? Você não dá muita satisfação. Nem e precisava sempre fazer que- isso. Né? O normal é não precisar Nem fazer isso, né? De agora em diante, não tem que fazer isso. Ô, Bruno, mas você Já sabe pensou? que... Faz Não uma ficar reunião trazendo familiar questões. pra dizer pro povo, olha... Reuniu de a agora família, em né? diante- Agora em diante Você sabe que muitos dos problemas que a gente tem surgem por conta da nossa postura Total. diante da vida? Total. Porque eu vou falar pra você o seguinte: dia desses uma menina me escreveu no Instagram, falou assim: ai, Mari, não sei mais o que fazer. A minha sogra dá bolo pra minha filha todos os dias. Eu falei, peraí, mas como é que a sua sogra tem acesso à sua filha todos os dias? É porque ela cuida da minha filha, então paciência, Pronto, tá senta e resolvido o chora. problema. Porque assim, se você não quer que a sua sogra dê bolo pra sua filha todos os dias, Então, não cuide deixa a sua você, filha né? com a sua sogra todos os dias. Cuida você, contrata uma babá, bota na escola, mas não faz com... Porque assim, você imagina só, você já tá pedindo pra sua sogra tomar conta da sua filha, você ainda tá dando xerique porque ela dá bolo? Pelo amor de Deus, paga uma babá. Então assim, a postura conta muito nesse sentido, por quê? Porque a forma como você lida
com as pessoas, né? A forma como você se mostra, se porta diante do mundo e das circunstâncias, faz com que as pessoas olhem para você ou como alguém que realmente precisa ser validado ou como alguém que já tá tudo bem. Não precisa ficar dizendo se aquela pessoa vai fazer isso ou aquilo, se deve ou não. Porque você já deixou muito claro isso. Você falou que os seus pais e os pais do Bruno nunca deram pitaco no relacionamento de vocês. No meu também não. Nem os meus sogros e nem os meus pais nunca deram nenhum pitaco. Às vezes eu comunico, mas não é nem comunicar, é porque eu tenho uma relação boa com a minha mãe. Às vezes eu conto, a gente vai fazer não sei o quê. A gente isso, aquilo. Mas é muito mais para dividir uma experiência do que para pedir uma aprovação. E mesmo assim, ela nunca falou nada. Nunca. Mesmo se em decisões que estavam erradas, vamos dizer assim, ou em decisões que estavam corretas, no final das contas. Por quê? Porque ela entende que, olha, você saiu debaixo da minha asa, você é uma mulher adulta, casada, independente financeiramente, independente emocionalmente, você agora é mãe. Então, assim, cara, te vira, entendeu? E graças a Deus, e aí é uma coisa que eu sou de alguma forma grata à minha mãe, que a gente brincou assim, os homens são os filhos preferidos da minha mãe. Minha mãe tem 3 filhos. O filho preferido dela é nenhum. Ela não prefere nenhum dos filhos. Ela prefere os 3 de longe. Mas isso é muito bom. Eu amei. Por quê? Porque a minha mãe, ela criou a gente de uma forma que é o oposto disso. Né? Essa relação muito de, fica aqui embaixo da minha asinha e tal. Nunca teve, muito pelo contrário. Nas vezes em que eu viajei para morar fora, trabalho, minha mãe disse, vai lá, filha, se vira. Sabe? Tipo, vai lá, vai comer lasanha congelada? Vai, mas você vai aprender, vai fazer um frango um dia. Então, assim, ela sempre me deu muito incentivo nesse ponto. Tem outras questões, obviamente, como todas as relações, mas nisso eu sou muito grata à minha mãe, né? E aí, uma queixa que eu sempre escuto, e você deve ouvir muito isso, é que, mas é que eu fui criado desse jeito. É o que a Mila falou, problema seu. Você não é mais uma criança que não tem discernimento. Você agora sabe. E você sabe por conta própria o que é certo e o que é errado. Você não pode ser refém da criação que você teve. Você agora tem que ser o protagonista da sua vida. Então, assim, não é porque... Né? Exato. Porque a minha mãe me criou sem saber lavar uma louça. Aprenda, se vire sozinho, faça. Porque quando eu era criança, minha mãe só me dava biscoito. Tudo bem, mas você sabe que não é saudável hoje. Então, coma salada, coma outra coisa. Entendeu? Eu fui criada de um modo que é completamente diferente do modo que eu vivo hoje e do modo que eu quero que a minha filha viva. Mas eu vou ficar culpando os meus pais por isso? Pelo amor de Deus, a minha mãe fez o que podia, sabe? E ainda vou além, fez mais do que podia. Porque eram 2 filhos para ela criar sozinha, sem grana. Minha família sempre foi pobre. Então, assim, ela fez o que dava para fazer e fez da melhor forma possível. Seria muita injustiça se eu acreditasse na conta da minha mãe a minha incapacidade de crescer, amadurecer e me virar sozinha. Entende? Então, assim, não é culpa dela, não é responsabilidade dela. Ela já não recebeu a instrução dos meus avós, que também não receberam dos pais deles. Então, assim, cara, corta o cordão umbilical e vai viver a tua vida fazendo aquilo que você sabe que é certo e deixando de fazer aquilo que você sabe que é errado. Por conta própria e assumindo as consequências das suas decisões, sem ficar jogando pro outro. A primeira coisa que a pessoa precisa adquirir, isso aí é essencial, inevitável, não tem como fugir disso, é o senso de autorresponsabilidade. É isso que você falou. Se você não entender que a responsabilidade agora é tua, é contigo mesmo, você tá velho, não adianta ficar mais querendo depender dos outros. Você não vai conseguir progredir. Mas existe um grande antídoto para isso, para a relação com pai e mãe. 2 coisas. Parar de ser expositivo demais e parar de reclamar. O que as pessoas fazem é o seguinte, elas ligam para papai e mamãe, ligam pra mãe, né? Eu sou muito amiga da minha mãe. E ficam reclamando da vida. Já tá errado. Se a tua mãe é uma boa mãe, ela vai querer resolver teus problemas. Exato. Porque não adianta. A tua mãe vai sempre te ver como uma pessoa que tu é filha dela, entendeu? Então, se você ficar reclamando pra ela, ficar trazendo um problema pra ela, se ela é uma boa mãe, ela vai querer resolver aquilo ali. E aí não tem como você resolver uma coisa sem se meter no meio. Entendeu? Óbvio. Sem querer dar pitaco, sem querer dar a solução da coisa. Né? Então, isso é muito expositivo, ficar contando tudo. Aí, vou fazer isso e isso. Porque meu filho Joãozinho vai mudar pra tal escola e não sei o que lá. Porque a gente decidiu não sei o que lá, não sei o que lá. Cara, se controla. Você não precisa ficar contando tudo pros teus pais, entendeu? Tem um pouco Fala de do privacidade. básico ali, encontrou o final de semana, conversa sobre outras coisas, fala de filme, inventa alguma coisa. Para de falar sobre a tua vida. Porque é isso, pai e mãe, eles têm um senso que eu acho que é eterno, assim. São bons pais e boas, mas não quer ver filho sofrendo. Não quer ver filho com problema. E aí eles tomam aquela responsabilidade pra eles.
eu quero resolver o teu problema. Você tá colocando um problema, ele quer resolver. Ele quer resolver. E aí ele vai se meter, entendeu? E olha Ele que vai botar a mão na injustiça, né? coisa. Você pegar um problema que é seu, que você criou, que você é responsável por ele, e largar assim no colo dos seus Colocar pais, nas costas dele. sabendo que eles não vão ficar parados vendo você enfrentar aquela situação sozinho. Eles vão querer agir. E eles muitas vezes não conseguem, não podem mais. Então, assim, é sacanagem mesmo. Isso não é Resolve justo. Você. É. Até Resolve porque amanhã seus depois, BOs. se eles derem uma solução que foi errada, que vai dar problema, a responsabilidade vai ser deles. E eles vão sofrer muito mais por causa disso. Né? Então, você como adulto, não é justo você colocar esse peso nas costas dos teus pais. É justo você cortar esse vínculo, por mais que eles vão sofrer. Ah, mas meu pai e minha mãe gostam que eu faça isso. Não importa, faça isso, é melhor pra eles. É melhor que eles tenham a vida deles, é melhor que você não seja mais um peso pra eles. Isso é o justo. Justiça é isso, e não você ficar fazendo porque eles gostam, porque afetivamente eles se sentem mais amados e tudo. Não é porque isso E é às amor. vezes eles nem gostam, né? Que às vezes tem uns pais e mães que estão doidos por se livrar dos filhos. E os filhos... Exatamente. Nossa Não senhora. sai de casa, O cara não sai, percebe, né? Exato, o cara não se toca. O cara não se 35 toca. anos lá morando. Mas uma coisa, quando eu falei pra Mila que eu ia chamar ela pra falar de relacionamento, ela falou assim, então a gente vai falar de amadurecimento. E no fim das contas, relacionamentos bons passam por pessoas maduras. E é isso que a gente acabou vendo aqui o tempo inteiro, né? Se você tá ciente de quem você é, das suas forças, do seu papel no mundo, do seu papel no seu relacionamento amoroso, você não precisa de um pitaco alheio, você não fica inseguro de como agir, você se coloca no seu lugar e acaba lidando bem com todas as relações. Então, você não pede ajuda da sua mãe, do seu sogro, da sua sogra. Você só faz o seu papel. No máximo, você vai pedir ajuda do seu marido, do seu parceiro, que vai fazer com que você evolua ali de alguma forma e você vai saber onde se colocar. Exatamente. Muito bom, Bolinha. Agora, pensando no contrário disso, o que seria um relacionamento abusivo? Vai, Mila. O relacionamento abusivo, as pessoas ficam muito irritadas quando eu falo isso. Mas ele é formado por duas pessoas abusivas. No final das contas é isso. Duas pessoas, é claro, eu tô falando assim, tá bom. Eu tô falando de 95% dos relacionamentos abusivos, tá? É claro que existem pessoas realmente más, que querem o mal da outra pessoa, querem se aproveitar dela e querem que ela se afunde realmente. Realmente, isso existe. Você vai encontrar pessoas assim, muito difícil. Em geral, quando eu falo Foi isso, a palavra pessoas... que veio na minha cabeça. Isso. É um psicopata maduro. Um psicopata que sabe o que tá fazendo, entendeu? Porque tem psicopata que também, entendeu? É imaturo. Então, em geral, quando eu falo isso, as pessoas falam assim, não, é o meu caso. É o meu caso, é ele que é realmente meu mal. Não é, cara. As duas pessoas, elas são imaturas. E elas ficam ali brincando de jogos... Joguinho, né? Joguinho, entendeu? De joguinhos emocionais. Então, isso cansa de acontecer lá no Instagram. As pessoas chegam pra mim e falam assim, Mila, eu me dei conta de que muitas vezes eu que buscava a briga e depois eu ficava ali me fazendo de sonsa. Eu ficava me fazendo de sonsa, fingindo que eu sei o que eu não sei e que eu não sei o que eu sei. E aí, quando a pessoa explodia, eu falava, ai meu Deus, mas você está sendo muito abusivo comigo e tudo. Então, acontece muito isso. As duas pessoas são abusivas, só que uma é um pouco menos frágil. Uma é um pouco mais forte que a outra. Ela não tem essa coisa frágil que a outra tem. Aí parece que está se aproveitando mais da outra. Mas, no fundo, as duas estão manipulando uma a outra. Porque quando você se torna maduro, você não aceita mais isso. Não aceita. Você não vai aceitar joguinho de... mas você vai fazer isso porque... Sabe, essas coisas que acontecem num relacionamento maduro de... mas você não pode falar isso porque pega mal. Aquela mulher que gosta de falar que o cara fica abafando ela, né? Não fala isso. Você é muito dispositiva, você é muito... né? A pessoa se sente muito magoada, se sente muito ferida. E ela fica querendo mostrar o quanto ela tá vitimizada com a coisa porque o cara passa a mão na cabeça dela e trate ela com carinho, com não sei o que lá. Então, é sempre um jogo afetivo das duas partes. Sempre não, na maioria das vezes, na maioria dos casos. É sempre um jogo afetivo das duas partes, as duas pessoas estão imaturas. Quando uma pessoa amadurece, acaba o abuso. Acaba. Porque não faz mais sentido você ficar ali naquele joguinho. Não faz. Você tá querendo me provocar, você tá querendo abusar da minha fragilidade? Tudo bem. Eu não vou ficar jogando isso. Entendeu? Eu nunca vivi isso, né? Acho que porque sou muito forte, não sei. Mas a questão dos ciúmes, eu tenho pra mim que também é muito Com isso. certeza. É uma pessoa provocando a outra. É uma pessoa provocando Eu a lembro outra. que no início do meu relacionamento com o Bruno era bem ciumento.
Eu era. Eu vim de um relacionamento antes que era... E eu ele era ia muito falar ciumento, isso. acabei ficando. E aí o Bruno ficou ciumento e aí ele vinha com essas coisas e eu sempre cortava. Falava, tá louco? não rola, Para né? com isso. Não cola. Né? Não tem nada a ver. E aos poucos ele foi rápido, na real. Ele Foi. entendeu bem rápido. Ele falou, realmente, não faz sentido Não eu faz ter sentido. esse tipo Era de... quase que um hábito, Eu não né, que você sentia tem. ciúmes, ele não sentia... E aí a gente... Você traz uma bagagem, às vezes, de outros Sim, relacionamentos, né? exatamente. Existe um modus operandi ali que você aprendeu que é daquele jeito. Às Eu vezes, não sei relação se longa. é assim, mas pra mim o ciúmes tem um pouco disso. É uma pessoa provocando a outra. Mas Que foi um você ótimo fala, é exemplo uma mesmo. insegurança Porque eu era dos dois Malu, ela lados. cortou assim, eu falei, Eu falei, realmente não você faz tá sentido. maluco? É. Você tá fazendo? Vou contar É, a história a- pra vocês. Pode falar depois. A imaturidade da quarta camada, ela se resume nessa insegurança crônica da pessoa, né? Então, ela tá sempre insegura. Você ser colocado ali como uma pessoa que tá gerando ciúmes, aquilo ali te ofende maximamente. Você quer mostrar que, na verdade, não é isso e que não sei o que, não sei o que. E aí, você fica dando muitas explicações pra coisa, quando, na verdade, é só outra pessoa viajando. Isso. Entendeu? É só outra pessoa viajando na maionese. Surtando. Então, quando você se impõe, a tua postura mostra isso, que você é seguro do que você tá fazendo, que você não tá provocando, que você não tá gerando motivo para outra pessoa ser insegura, em geral, outra pessoa se liga, realmente. Exato. Entendeu? E fala, tô viajando, então tô querendo fazer um joguinho emocional aqui que não vai colar. Aí a pessoa, amadurece também. Eu já vivi isso. E pior, Ciúme, plot você disse? twist. Não, Você era ciúme, ciumenta. Relacionamento abusivo, plot twist. Eu era a pessoa abusiva na história. Não, eu tô fodida. Sua cara, Mariana? Pois é, eu era a pessoa abusiva na história. Meu primeiro relacionamento... Eu já fui várias abusiva também. Todo mundo coisas. tem um relacionamento abusivo. Gente, eu Não, nunca fui. várias Vocês são tudo coisas. louca. Quem Não disse tenho nada que com isso, não. Você é abusiva comigo, nem me responde no WhatsApp. Agora Faz um joguinho lavagem emocional. de roupas. Pronto. Brincadeira, ela agora responde todos os WhatsApps. verdade. Impressionante. Agora eu eu é que sou- demoro uma semana pra responder. Então. Abusivo. E tem essa coisa também, desculpa. Às Fala. vezes a pessoa assim, Mila, eu acho que eu sou só a quarta camada no relacionamento, mas eu não sou quarta camada no trabalho. Ou então sou quarta camada... Como, gente? ou você não é. Esquizofrênica. É, esquizofrênica, é isso. E tem isso, às vezes a pessoa com as amigas é super... De boas. Ou então não. É super ciumento e não sei o que lá, não sei o que lá. Mas com o namorado, que é um cara que não dá muita bola pra aquilo, não, sabe? Não deixa vívida a coisa na pessoa. E você Não se percebe que não cria. cola, não se cria. Tipo isso. Não se cria. Aí a pessoa acha que tá tudo bem ali no relacionamento, mas em outros âmbitos da vida, ela é super imatura. Só que as pessoas permitem também, não sei. Eles Exato, permitem. Passa por isso. Então, mas é o que você estava falando. Aí conta, Mariana. Não, que você é isso que eu louca, ia falar ela da permissão. Não, obsessiva. imagina, que eu ia falar da permissão é justamente isso. Eu era uma pessoa muito difícil, e aí, claro, várias coisas vão contar, né, pra isso, mas a minha maturidade, o fato de ser muito nova, nunca tinha me relacionado, várias coisas. Eu tive o meu primeiro relacionamento, acabou por isso. Meu ex-namorado chegou pra mim e falou assim, seguinte... Não dá mais, você é louca, eu tô fora. Por quê? Porque ele não permitiu, ele era um cara maduro. Inclusive, eu tenho muito carinho por ele até hoje. Ele, hoje em dia, é um cara super bem casado, tem filho. Mas, por quê? Porque não houve essa abertura para que eu deixasse a coisa ir. Porque senão seriam, de fato, duas pessoas abusivas. Mas eu fazia isso, eu queria controlar, eu ficava fazendo joguinho. E aí, o que acontecia muito, que eu acho que você deve ver pra caramba isso. A pessoa erra com você... Uma pessoa madura vai olhar para aquilo de que modo? Pô, tô chateada, claro, é legítimo, a pessoa errou comigo, beleza. Mas eu amo aquela pessoa, eu amo mais aquela pessoa do que a merda que ela fez comigo, né? Então eu vou virar essa página, as pessoas erram. Eu também já magoei essa pessoa de um outro modo. Quando você é maduro, a primeira coisa que vem à sua cabeça quando alguém erra com você preciso perdoar e virar a página e seguir em frente. Quando você não é maduro, a primeira coisa que vem à sua cabeça quando alguém erra com você é Vou me vingar. preciso errar de volta. Então é aquela coisa, meu namorado demorou 2 horas para responder meu WhatsApp porque disse que estava trabalhando. Então agora que ele respondeu, eu vou ficar mais 4 horas sem responder. What the fuck? Pra que isso? Qual a necessidade? Mas são esses joguinhos. Tudo E aí vira uma fica moeda de troca, né? aquela manipulação emocional que, sabe, a pessoa não sabe mais o que pode fazer, o que pode falar. Você precisa pisar em ovos porque a pessoa vai se magoar com tudo. Porque se você fala que vai na padaria, a pessoa dá crise, enlouquece porque tem ciúme. Então, assim, geralmente existe uma pessoa que é mais ativa nessa coisa abusiva, mas sempre tem uma outra que permite. Então, quando você tem maturidade, você não vai permitir que essa pessoa
que se crie com você. Você vai cortar o mal pela raiz. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Quando esse meu relacionamento acabou, eu sofri muito, 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 muito. Foi o que me fez buscar terapia. E aí só piorou, que minha psicóloga era doida. No final das contas, ela ficava pedindo conselho pra mim. É sério, vocês estão rindo, mas é real. Não, e se tu pega uma psicóloga feminista, tu vai se afundar eternamente naquele mar. Não, a minha não Porque só ela vai era- falar, não, tá certo, ele era abusivo mesmo, não dá pra se relacionar com homem, tá vendo? O homem faz isso com todo mundo. Cara, a minha psicóloga não só era essa pessoa, como ela ainda fazia reiki, constelação familiar e mandava eu acender incenso, cara. Ela falava, tá estressada, acende um incenso aí, óleo essencial. Toda a nossa audiência tá indo embora agora. Pelo amor de Deus. Mas enfim, então assim, foi uma coisa que me machucou muito. Eu sofri muito com o fim desse relacionamento, eu era super novinha, mas foi algo que me deu um estalo pra vida. Eu falei, cara, eu já entendi. E tem gente que tem dificuldade pra aprender com os erros, tem gente que aprende um pouco mais rápido. Modéstia à parte, eu sou uma pessoa que eu erro uma vez e falo, talvez aqui eu já tenha que, né, melhorar alguma coisa. E aí eu falei, se eu tiver mais algum relacionamento e ele for conduzido da mesma forma, o final vai ser igual. Vai dar ruim. Eu não quero que dê. Eu quero encontrar alguém que eu fique, né, que seja muito feliz. O que aconteceu? Eu fiz a mesma merda várias vezes, porque não aprendi foi nada, mas em algum momento, de fato, eu fui amadurecendo e aí sim, os relacionamentos todos, e aí entra meu pai, minha mãe, meus amigos, as pessoas, né, com quem eu convivia, passaram a ser relacionamentos muito mais saudáveis. Mas é isso, assim, um relacionamento abusivo é caracterizado por uma pessoa que permite o abuso e a outra que de alguma forma faz. Sim. Né? Mas olha como é que a personalidade madura trata. Provavelmente, se você não tivesse esse seu namorado que olhou pra aquilo e falou, não vou fazer parte disso, Sim. você não teria olhado pra ele como um modo diferente de agir numa situação, né? Você olhou e falou assim, cara, é possível não manter esse jogo de emocional, né? Esse joguinho. Exato. Então, existe um Viu, caminho amor? pra fora Fui eu disso. Com relacionamento. Eu super madura. De fato, Boludinha, Olha nesse aí, ponto ó. você foi mesmo. Viu? Você Olha foi. aí, tá vendo? Aí, Arrasou. Manu, Obrigada. sexta camada, Manu. Tô subindo, gente. Tô subindo. Eu tô na camada de pós ainda. O que mais, amor? Tem mais algum ponto que você queira? Eu acho que a gente bateu... Na verdade, a gente fugiu pra cacete do que eu tinha colocado aqui. Roteiro. não quero mas, saber. mas ficou legal, pô. Porque... Vamos ter que usar o estúdio também? Não, ficou ótimo. Na minha opinião, acho que é isso, Boludinha. Mais alguma coisa que você quer bater aí? Não, eu vou dar presente pra elas, que eu Oba. trouxe presente. Então, Na verdade, eu tive vontade. dificuldade pra achar a da Mari, que eu já dei todas as coisas pra ela. É verdade. Eu acho que esse Não faz mais do que a sua obrigação. Que horror. Esse é Nossa, da é muito Mila. abusivo. Agora, o da Mila, eu trouxe a Map Sports que a gente lançou e o seu é Map normal, né? Porque você não O que malha. você tá ensinando com isso? Porque você não malha. Pro seu governo, vou continuar sem malhar. Tá vendo? Por isso que eu não trouxe. Daí eu trouxe Eu Map amei, que eu Sports. voltei agora com a malhação. Tô toda dolorida, Eu vou inclusive. logo, eu sou dessas. Ó, é outro cozinho. Só Você não pra tem eu esse abrir. ainda, né? Ah, então, tá vendo? Consegui alguma coisa que Ai, ela não preto. tinha. Amei. Todo o resto. Preto não tem erro. É, porque essas duas só usam preto, por isso que eu Ó, não vão me trouxe. ver na academia, com certeza, esses Olha aí, ó. dias, tá? Adorei, obrigada, Malu. Em vez de ela me dar um desse pra me incentivar, Tem não. mais tá coisa vendo? aqui. Que absurdo. Amei. Obrigada, Malu. Tá, e como a gente pode encontrar vocês, então, nas redes sociais? Mariana Brito, meu Instagram, @Mariana Brito. Pode ir O lá meu- que tá tudo concentrado num link só na bio. @Mila Marcili. E você, Com S. você vai abrir curso agora? Pode fazer seu jabá, se você quiser. Vou abrir outra turma do FPD. FPD, gente, não é Pelo amor de FDP Deus. não, tá? É Feito pra Durar o nome do meu curso de relacionamentos, então esteja lá. E vocês podem me encontrar aqui no Instagram dos sócios, não, né? Nas redes sociais dos sócios. Se inscrevam, inclusive, aqui no YouTube e também na plataforma de streaming de áudio. Se você estiver ouvindo aí no Spotify, você pode também curtir e se inscrever no canal, porque dá e é muito legal pra gente, aumenta o nosso alcance e tudo mais. Curtam esse vídeo se você gostou, se você não gostou também, curta, porque é para aumentar o nosso alcance. E vocês também podem me encontrar no @Maluperini lá no Instagram. Lembrando que aqui no YouTube, pelo menos para quem está acompanhando a versão em vídeo, pelas nossas contas, crescendo o que a gente está crescendo, a gente fica muito próximo de bater 1 milhão de inscritos no final do ano. Boludinho Então, se competitivo. você escuta o podcast e não se inscreveu, minha pergunta é por quê? Se inscreva aqui no podcast, não custa nada, ajuda a gente realmente. E para quem quiser acompanhar mais o meu trabalho, você pode encontrar no Instagram em Bruno_Perini, no canal do YouTube Você Mais Rico, tem vídeo toda segunda e quarta. E aí, novamente, eu lembro dos vídeos da ascensão das criptomoedas para você acompanhar esse conteúdo e aprender um pouco mais sobre esse universo. E é isso.
Para quem nos acompanhou, muito obrigado. As nossas convidadas também, muito obrigado pela presença. Obrigada a Espero que vocês. voltem mais Obrigada a vezes. vocês. Grande abraço e até a próxima, gente. Beijos.